Capítulo 401 Epifania Divina Baclund. Em um porão que parecia um templo, o Senhor A, vestido com uma túnica preta com capuz, ajoelhou-se silenciosamente em frente a uma estatueta do gigante enforcado por um longo período de tempo. De repente, ele aguçou os ouvidos como se estivesse ouvindo alguma coisa. Após uma breve pausa, as mãos do Senhor A se ergueram e ele estalou o dedo indicador direito com a palma da mão esquerda. Ele enfiou o dedo ensanguentado na boca e mastigou como se estivesse comendo lanches, fazendo sons de trituração. Gole. A garganta do Senhor A se contorceu, e ele engoliu seus dedos roídos em seu estômago. Seu corpo tremeu de repente, como se estivesse sendo agarrado e sacudido por uma figura invisível. Nesse estado, o Senhor A estendeu a mão direita e usou o sangue de seu ferimento para escrever palavras no chão. Essas palavras não foram escritas em Jotun ou Dragonese, o que poderia agitar os poderes da natureza, nem em Hermes, que era usado para rituais de sacrifício. Em vez disso, eles foram escritos na linguagem mais comum, Luen. A cor escarlate rapidamente se juntou e as palavras se juntaram em algumas frases. Encontrar o louco que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Adoradores e devotos em Baclund. Após o fim da Epifania Divina, o Senhor A parou de tremer e um novo dedo cresceu de sua ferida contorcida. Ele abaixou a cabeça e leu cuidadosamente as palavras que acabara de escrever, os cantos da boca curvados nas sombras. Por sua revelação divina, o Senhor A prostrou-se humildemente como se tivesse encontrado o sentido de sua existência mais uma vez. Cidade de Prata, no topo da torre. Lovia caminhou até a janela e olhou para a luz da vela na escuridão, sua expressão se suavizando. Depois de um período de tempo desconhecido, ela ouviu uma batida na porta. Vossa Excelência. Lovia virou-se com entusiasmo e cumprimentou o visitante com um sorriso. A porta abriu para trás automaticamente. A pessoa do lado de fora não era outro senão o caçador de demônios Colin Iliade. Ele estava vestido com um casaco marrom e um cinto de couro com compartimentos secretos em volta da cintura. Lovia, a anormalidade da equipe exploratória foi verificada, Colin descreveu claramente. Como capitão, independentemente da sua condição, você deve permanecer na masmorra por 3 dias e passar pela limpeza da coroa da glória. Você deve saber que essa é a regra. Lovia não demonstrou o menor sinal de raiva enquanto sorria calmamente. Eu sei. Já fiz preparativos para ficar na masmorra por um longo tempo. Quando acabar, posso aceitar qualquer acordo, mesmo que vocês ainda não confiem em mim. Enquanto ela falava, ela caminhou até a porta e passou pelo Demon Colin enquanto o encarava. Colin se virou silenciosamente e a seguiu pelos degraus sinuosos. No meio do caminho, eles ouviram gritos e gritos de partir o coração. Está começando de novo? Lovia perguntou com uma expressão um pouco confusa. Colin acenou com a cabeça e respondeu em voz baixa, sim, este é um destino do qual não podemos escapar. Neste momento, em um grande salão nos níveis intermediários da torre, os membros da equipe exploratória e os poucos residentes da cidade de Prata que foram corrompidos foram pressionados contra o chão por brilhos sagrados aparentemente corpóreos. Eles eram incapazes de se mover, como se estivessem carregando uma enorme montanha nas costas. Um casal de 40 e poucos anos com pele escura segurava uma espada com padrões complicados, enquanto se aproximavam de um jovem de 20 e poucos anos. O corpo do jovem já havia se transformado em uma pasta de carne, mas sua cabeça ainda estava intacta. Apenas uma longa e fina gavinha vermelho sangue cresceu dela. Ao ver o casal se aproximando, ele gritou horrorizado, papai, mamãe, o que vocês estão fazendo? Não concordamos em comer escorpiões de ferro grelhados juntos esta noite. Papai, mamãe, peguei muitos escorpiões de ferro para vocês. O casal não aguentou mais e virou a cabeça para o lado, mas ergueu a espada em suas mãos bem alto no ar. Depois que 2 sons de esfaqueamento soaram, o jovem parou de chorar. Ele estremeceu primeiro, depois perdeu completamente todos os sinais de vida. Em outro lugar, uma jovem de cerca de 10 anos ergueu uma espada com padrões complicados. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto ela esfaqueava sua irmã mais velha. A garota deitada no chão riu de repente e disse gentilmente, de hoje em diante, você terá que viver sua própria vida. Não seja mais ingênuo. A garota imediatamente chorou até que sua visão se tornou um borrão, e a espada em sua mão parou no ar. No entanto, uma palma forte pressionou as costas de sua mão.
empurrando-a para a frente. Ufa! A garota ficou atordoada, como se não pudesse ouvir ou ver nada. Esta era a antiga maldição sob a qual todos na Cidade de Prata estavam. Eles tiveram que matar seus próprios parentes de sangue para evitar que eles se transformassem em espíritos malignos aterrorizantes e estranhos após suas mortes. Portanto, embora Dark tenha se transformado completamente em um monstro e tenha sido corrompido por uma existência desconhecida, sem valor para interrogatório, o observador sombra não se atreveu a matá-lo no local. Em vez disso, ele fez o possível para conter o monstro e trazê-lo de volta ao pináculo para esperar por seus pais. Caso contrário, a situação só pioraria. Os integrantes da equipe exploratória recebiam atualmente o mesmo tratamento a que haviam sido submetidos, processo que permaneceu inalterado por mais de 2000 anos. Embora ninguém soubesse se eles iriam sofrer mutação depois de morrer neste estado, ninguém se atreveu a apostar nisso. Felizmente, a Cidade de Prata não tinha uma grande população e todos viviam na mesma área. Sob os arranjos dos escalões superiores para cada geração, havia algumas pessoas que eram parentes entre si, por sangue. Mesmo que fossem limitados por 3 gerações, ainda seriam capazes de encontrar algumas. Por causa disso, o Beyonder encarregado de montar uma equipe de patrulha primeiro teria que considerar a questão dos laços de sangue para evitar que situações inesperadas ocorressem. Os requisitos para as equipes exploratórias não eram tão rígidos porque suas missões eram sempre invadir profundamente a escuridão e ficar longe da Cidade de Prata. Mesmo que morressem ou sofressem mutação, isso não afetaria a segurança de todos. Uma vez que um morador não tivesse mais parentes de sangue dentro de 3 gerações, eles seriam colocados sob estrita vigilância e, assim que ficasse gravemente doente ou visivelmente envelhecido, seria exilado nas profundezas da escuridão, longe da Cidade de Prata. Quando o capitão anterior da equipe exploratória, o Del, estava isolado na masmorra, havia na verdade 3 anciãos na torre. No entanto, quem agiu foi o chefe Colin Iliar no final. Caso contrário, eles só poderiam tentar um selo. Isso porque o Del era o irmão mais velho de seus parentes diretos. O pastor Lovi e o caçador de demônios Colin entraram silenciosamente no nível inferior da torre. Acompanhados por alguns Dawn Paladins, eles chegaram às profundezas da masmorra. Logo, os dois pararam do lado de fora de uma cela. Os paladinos do amanhecer se dispersaram a uma certa distância a ponto sem nenhuma normalidade. Ela entrou em um quarto com uma cama de solteiro, uma mesa e uma única vela em um ritmo moderado. Antes que a porta de metal se fechasse, ela se virou e olhou para o caçador de demônios Colin com seus olhos cinza claro. Excelência, uma vez você me disse que quando os residentes da Cidade de Prata deixarem este lugar e morrerem nas profundezas da escuridão, eles não se transformarão imediatamente em espíritos malignos. Alguns dias devem se passar. Portanto, os outros membros da equipe exploratória têm bastante tempo para se distanciar deles. Colin assentiu e expressou sua concordância. Lovia fechou os olhos, revelando um sorriso triste. Em uma exploração há 2 meses, um membro da equipe morreu na minha frente. Eu fingi estar separado do resto da equipe. Esperei lá por 5 dias. Mas ele não se transformou em um espírito maligno. O caçador de demônios Colin olhou para ela em silêncio, sem dizer nada até que a porta de metal se fechou com um estrondo e o selo tomou forma. No antigo palácio acima do nevoeiro. Depois de esperar um pouco, Klein finalmente ficou aliviado quando viu que não havia mudanças na estrela carmesim que simbolizava o pequeno sol. Ele deveria ter conseguido. Ele esfregou as têmporas, envolveu sua espiritualidade em torno de seu corpo e desceu de volta ao mundo real. Assim que sentiu a presença de seu corpo, Klein experimentou o frio intenso. Ele espirrou, então rapidamente removeu a parede da espiritualidade e rastejou de volta para a cama. Infelizmente, sua cama já estava gelada. Felizmente, meu corpo recebe certo grau de proteção após entrar na névoa cinza, caso contrário, provavelmente pegaria um resfriado amanhã. Klein se enrolou em seu cobertor e suspirou. O estado atual em que ele se encontrava o lembrava de uma piada que ouvira em sua vida anterior. O calor é basicamente obtido pela vibração. Antes de sua cama esquentar novamente, ele só podia deixar sua mente vagar enquanto pensava em todos os tipos de assuntos. Sim, não há questões urgentes para mim recentemente. Os princípios do mago foram concluídos. Mesmo que eu não desafie o impossível e apenas me dedique a atuar normalmente, devo ser capaz de digerir as poções por volta do ano novo.
Minha próxima tarefa é coletar os ingredientes do Beyonder para a poção Facelese e economizar os fundos necessários. Mas isso não é algo que eu possa apressar. As cordas tensas na mente de Klein gradualmente se suavizaram, e de repente ele teve a ideia de descansar por 2 ou 3 dias. À medida que a cama esquentava, ele adormeceu sem perceber. Quando acordou, ouviu os sinos da igreja tocando 8 vezes. Klein esticou o braço, sentiu o frio e retirou silenciosamente. Parece ter esfriado de novo hoje. Como não há nada pertinente a fazer, parece que posso continuar dormindo até tarde. Relaxado, ele fechou os olhos novamente. Mas depois de um tempo, ele ouviu seu estômago roncar e sentiu a protuberância na parte inferior do abdômen. Ah, vida cheia de escolhas difíceis. Klein murmurou. Após cerca de 10 minutos lutando entre os dois sentimentos, ele finalmente desistiu, levantou-se e correu para o banheiro ao lado. Depois de trocar de roupa e se lavar, ele desceu ao primeiro andar e pegou alguns ingredientes para cozinhar o macarrão fenapoter. Desta vez, ele não pretendia usar o molho de carne que comprou, mas sim, experimentar a pasta de carne que havia feito há 2 dias. Esta era a pasta de carne que ele havia escolhido cuidadosamente entre os ingredientes com base em suas memórias. Embora houvesse diferenças nos ingredientes entre os dois mundos, impedindo de replicar totalmente o sabor autêntico, Klein ainda o achou muito bom depois de prová-lo. Não demorou muito para ele comer uma tigela de macarrão fenapoter com condimentos e pasta de carne. Ele achou uma manhã realmente maravilhosa. Mantendo a tradição deste mundo, ele folheou os jornais enquanto comia e verificou se o olho da sabedoria havia colocado um anúncio primeiro. Com base em seus pensamentos noturnos de ontem, Klein decidiu se divertir um pouco hoje, então considerou se deveria ir a um concerto, uma ópera ou uma peça. Os ingressos para muitos dos musicais em Westborough, Hillstonborough e Sherwoodborough custam pelo menos 6 soli, e se for um músico famoso, eles seriam da ordem de libras. Os salões de música especialmente atendidos para pessoas comuns variam de 6 a 9 pence. Aqueles que estão abertos aos pobres com dinheiro de sobra em Eastborough precisam apenas de 1 pence. Klein folheou os materiais relevantes para selecionar sua escolha de entretenimento para o dia. Nesse momento, ouviu a campainha tocar. Ding Dong. Capítulo 402, Escavando quem esse? Klein ergueu a cabeça para olhar para a porta. Ele sentiu como se estivesse sofrendo de uma doença. O medo de ouvir a campainha era idêntico aos sintomas que experimentara na Terra. Medo do celular tocar. Largando o jornal e a revista, olhou para o prato vazio, limpo até dos temperos, levantou-se e caminhou até a porta. Antes de segurar a maçaneta, ele já sabia que era o Dr. Aaron lá fora. Você não precisa trabalhar? Klein murmurou enquanto abria a porta. Bom dia, Aaron. A névoa está cinza hoje. Ele sorriu. Aaron ainda estava com sua expressão fria, mas havia uma sensação adicional de ansiedade e medo escrita em seu rosto. Ele cutucou seus óculos de aro dourado e, sem se preocupar em cumprimentá-lo, disse sem rodeios, Sherlock, tive outro sonho. Sonhei com Will Septim de novo. Ah? Klein quase congelou. Isso não está certo. O verdadeiro guindaste de papel está comigo, acima da névoa cinza, enquanto o Kidobren está com os Nigtalks. Você ainda consegue sonhar com o Will Septim com um guindaste de papel que foi mal dobrado por um Nigtalk? Isso não é científico, não. Isso não faz sentido místico. Klein ficou sério e perguntou, o mesmo sonho? Não, não é tão assustador desta vez. Aaron ficou um pouco mais calmo. Eu sonhei com o cemitério Grimm. Você sabe disso, certo? Sim, Klein respondeu simplesmente. Naquela época, ele pegou um grupo de estudantes e um entusiasta do misticismo que era um iniciante completo, Kapusky, participando de uma dança espiritual fora do cemitério Grimm. Mais tarde, ele recebeu outro apito de cobre deste último, que poderia ser usado para convocar um mensageiro. Aaron respirou fundo o ar frio e continuou, sonhei com a floresta do lado de fora do cemitério Grimm. Sonhei com uma bétula que tinha uma camada de casca descascada de seu tronco, Will Septim. Estava sentado embaixo daquela árvore, olhando para mim em silêncio. E então? Klein pressionou. Aaron balançou a cabeça. O sonho acabou aí. Que coisa estranha. O sonho do Dr. Aaron não tem nada a ver com o grou de papel. Não, se não estivesse relacionado, não haveria uma situação em que o sonho mudou depois que o guindaste de papel foi trocado. Além disso,
Também realizei uma adivinhação, usando o guindaste de papel acima da névoa cinza e obtive as revelações correspondentes. Clay disse com uma voz comedida: isso não está mais dentro do meu alcance de compreensão. O que você quer de mim, Aaron? Aaron respirou ar quente que se dispersou em névoa branca. Eu quero fazer uma visita à área fora do cemitério Grimm. Eu quero fazer isso agora, enquanto ainda é dia. Você pode me proteger? Eu te pago 1 libra. Indo para o lugar que apareceu no sonho agora. Ele provavelmente não encontraria nada muito estranho durante o dia. Klein pensou por um momento e disse: posso aceitar este pedido, mas sugiro que você volte à mesma catedral e conte seu sonho ao bispo que você está familiarizado. Aaron concordou, então disse duvidosamente: por que você sempre sugere que eu vá à catedral? Eu sei, você já explicou isso antes, de uma forma muito lógica, que se existem poderes místicos neste mundo, então as igrejas, que têm liderado a humanidade, devem ser os que têm os poderes místicos mais fortes e, se não houver nenhum, pelo menos podemos ir à igreja para obter conforto psicológico e conexões correspondentes. No entanto, por que você sugere que eu vá à catedral para algo que não é considerado muito estranho? Klein pensou por 2 segundos e respondeu seriamente: sou um detetive. Tive contato com muitas coisas incomuns, por isso entendo a natureza especial da igreja. Também sei quando pedir ajuda. Realmente? Aaron ouviu com uma expressão séria. Os cantos da boca de Klein se curvaram. Estou brincando. Calma, Aaron. Vou trocar de roupa primeiro. Também lavar a louça? Tendo conversado com Aaron na porta por um longo tempo sem seu casaco grosso, ele ficou um tanto rígido com os ventos frios. Aproveitando a oportunidade, Klein foi ao banheiro, passou por cima da névoa cinzenta e adivinhou o grau de perigo dessa missão. Ele recebeu a resposta de que quase não havia risco. Se ele recebesse uma revelação indicando que era perigoso, seu plano era rejeitar a missão usando a Igreja da Meia-Noite como desculpa. Ilstonborog, Catedral Miriastar. Sherlock, por que você não contrata uma empregada? Como um grande detetive, você pode se dar ao luxo de ter vários criados, Aaron perguntou, enquanto conduzia Clay na maior catedral da Igreja de Meia-Noite em Ilstonborog. Isso era algo que ele queria perguntar enquanto estava na carruagem, mas nunca teve a oportunidade de mudar de assunto. Clay suspirou e disse pesadamente: Aaron, deixe-me contar uma história. Havia um detetive que contratou 2 empregadas domésticas, uma cozinheira e um assistente, e ele estava indo muito bem, mas um dia ele assumiu um caso e com sucesso encurralou o assassino, que era um homem muito selvagem e cruel, e entrou furtivamente na casa do detetive com a intenção de se vingar. O detetive era um especialista em luta e, no final, ficou apenas levemente ferido, mas 2 de seus servos morreram por causa dele. Você entendeu, Aaron? Entendo. A voz de Aaron tinha um toque de empatia. Sherlock, eu nunca soube que você teve essa experiência. Não, o personagem principal não tem nada a ver comigo. Acabei de inventar uma história. Não, é como se eu pudesse dizer diretamente a você que estou envolvido em muitos assuntos estranhos e místicos, e que sempre haverá segredos indescritíveis em minha casa, então é melhor eu não contratar ninguém. Servos. Klein olhou para frente e soltou um longo suspiro. A limpeza de sua casa era feita 2 vezes por semana, principalmente pela empregada da senhora Celine Summer. Ela era responsável pelos procedimentos de limpeza mais básicos, e cada limpeza custava um soli. Enquanto conversavam, os 2 já haviam entrado no salão da Catedral das 10.000 Estrelas. Estava escuro, silencioso e sem velas, totalmente de acordo com o estilo da Igreja da Meia-Noite. Bem na frente do salão havia um altar gravado com o emblema sagrado das trevas. As estrelas eram incrustadas com pérolas, autoiluminadas, e a lua carmesim era feita de rubis. O resto do salão estava tomado pela escuridão da noite. Com um único olhar, ele pôde ver que o local estava cheio de manchas de luz enquanto a luz carmesim iluminava a área, tornando o local extremamente sagrado. Mas Klein sentiu que isso era inferior ao projeto usado pela Catedral de Santa Selena em Tingen. Aquele corredor estava escuro como breu, com apenas luz penetrando pela frente através dos orifícios do tamanho de punhos. Assemelhava-se a um céu estrelado, fazendo com que alguém sentisse admiração do fundo do coração. No entanto, há um problema com esse tipo de design. À noite, o efeito desapareceria. Klein sentou-se ao acaso, tirou a meia cartola e apoiou-se na bengala preta de madeira de lei,
enquanto Aaron continuou pelo corredor até o confessionário em busca do bispo. Sentado em um salão tão grande e olhando para as pessoas que estavam concentradas em orar, o coração de Clay de repente ficou tranquilo. Pensando bem, esta é apenas a terceira vez que entro na Catedral da Deusa. Ele soltou uma risada autodepreciativa. Dentro da Catedral da Serenidade em Winterconte, Leonard Mitchell vestiu seu sobretudo preto e luvas vermelhas e entrou na sala do diácono de alto escalão, Crestet Sesimir. Parabéns, você se tornou oficialmente uma luva vermelha. Que a Deus o abençoe. Sesimir desenhou uma lua carmesim no peito. Ele ainda tinha a boca coberta com a gola alta. Louvado seja a senhora. A honra é minha. Leonard ergueu a mão direita e gesticulou 4 pontos no sentido horário. Sesimir não disse mais nada e foi direto ao ponto. De acordo com o seu pedido, coloquei você na equipe de Soeste. Ele é um Soul Assurere e possui um item místico. Já ordenei alguém para preparar uma arma Beyonder para você que você precisará. Sua equipe ficará encarregada de um caso de invocação do diabo, e você levará em consideração algumas pistas para realizar a busca. Por exemplo, casos que aconteceram consecutivamente em Baclund e assuntos relacionados a um ritual de tarô. Sim, Reverendo Sesimir. Leonard não fez objeções à missão. Este será o começo da minha vingança. Ele disse silenciosamente para si mesmo. Westborough, na periferia do cemitério Grimm. Clay acompanhou o Dr. Aaron enquanto eles demoravam bastante para caminhar pelos bosques próximos, tossindo de vez em quando por causa da poeira branca acinzentada que caía. Talvez não exista uma árvore assim. Os sonhos não podem refletir totalmente a realidade. No final da busca, até mesmo Aaron estava se sentindo um pouco incerto. Felizmente, sou bom em encontrar coisas. Clay apontou com sua bengala e disse, vamos dar uma olhada ali e fazer nosso último esforço. Tudo bem. Aaron ofegou por uma lufada de ar. Depois de uma curta caminhada, Aaron parou de repente disse, enquanto apontava diagonalmente à frente, ali. A cerca de uma dezena de metros de distância, uma bétula com uma faixa de casca ao redor do tronco arrancada permanecia quieta, como se estivesse esperando por eles. É idêntico ao do meu sonho, disse Aaron com convicção. Clay sorriu e disse com alguma vigilância, mas não há nenhum Will Septim. Aaron se aproximou da bétula, franziu a testa por um tempo, então de repente apontou para o lado da árvore e disse, naquela época, Will Septim estava sentado aqui e apontava para a lama abaixo dele com o dedo. Apontando para a lama abaixo dele. Clay ficou ao lado, olhando para a grama quase murcha. Você quer desenterrá-lo? Aaron assentiu. Nós já encontramos este lugar, então devemos confirmar o que está aqui. Sherlock, vá ao cemitério e pegue 2 pás emprestadas. É melhor eu ficar aqui. Vá para o cemitério, estou preocupado que algo possa acontecer com você, disse Clay cautelosamente. Tudo bem. Aaron não recusou e imediatamente deixou a floresta. Depois de um tempo, depois de oferecer algum dinheiro, ele voltou com 3 pás e um guarda-túmulo, e eles começaram a cavar. Enquanto Clay cavava, de repente sentiu um cheiro familiar. À medida que o solo na superfície se abriu, as coisas abaixo foram gradualmente expostas. Era o corpo de uma criança que já estava muito podre. Sua pele e carne pareciam prestes a derreter, e muitos insetos entravam e saíam de seu nariz e boca. Clang! A pá caiu da mão de Aaron e atingiu uma pedra. Ele apontou para as pernas do cadáver, sua boca se movendo freneticamente, mas ele não conseguiu dizer uma palavra. Clay suportou a náusea e olhou de perto, descobrindo que a perna esquerda da criança obviamente não tinha a metade inferior. Ao mesmo tempo, Aaron deu 2 passos para trás e caiu no chão, gritando alto, Will Septim. Will Septim. Era o cadáver de Will Septim. Capítulo 403. O destino de um detetive particular. Ele está morto. Will Septim está morto. E ele parece estar morto há algum tempo. Isso pode ser falso. Clay olhou para o corpo da criança com surpresa e desconfiança enquanto muitos pensamentos borbulhavam em sua mente. Pelo que ele sabia, Will Septim era uma criança especial que poderia estar envolvida com uma sequência 1 do caminho do monstro, Serpente de Mercúrio, de alguma forma. No jogo de adivinhação que ele jogou, um casual doutor, sua sorte vai piorar foi o suficiente para fazer Aaron sofrer de má sorte por um longo período de tempo. O guindaste de papel que ele dobrou permitiu que a projeção astral de Aaron fosse localizada no mundo espiritual e fosse instilada com revelações artificiais.
Mesmo acima do nevoeiro cinza, Klein só teve uma ideia de sua localização e não conseguiu chegar a uma conclusão efetiva. Como uma criança dessas poderia morrer sem motivo? Ele estava morto antes dos sonhos do Dr. Aaron. E a família dele? Klein estreitou os olhos e, apesar da intensa náusea, examinou cuidadosamente o corpo altamente podre. Ele notou algumas cartas de tarô rasgadas no solo ao redor. Sua intuição espiritual lhe disse que o cadáver à sua frente era provavelmente Will Septim. É realmente chocante e difícil de entender. Devo passar por cima da névoa cinza mais tarde e confirmar se é uma morte falsa de Will Septim. Espere, o que isso tem a ver comigo? Eu já havia decidido não me envolver mais nesse assunto, caso eu me enredasse em alguma serpente de mercúrio. Isso pode ser ainda mais aterrorizante do que o artefato selado 0 a 08. Klein saiu de seu torpor e disse ao aterrorizado guardião da tumba e ao Dr. Aaron, que estava à beira de um colapso mental: chame a polícia. Está bem, está bem. O guardião do túmulo foi pego de surpresa antes de repetir sua resposta. Com a pá na mão, ele se virou e saiu correndo da mata, numa velocidade tão rápida que parecia estar sendo perseguido por um zumbi. Como esperado, ele é apenas uma pessoa comum e não é nada cauteloso. Nesse tipo de situação, ele não deveria ter cuidado com as pessoas ao seu redor que podem ter intenções maliciosas. Ao expor suas costas, seria fácil para você ser atingido por uma pá. Klein olhou para as costas do guardião do túmulo e balançou a cabeça com um suspiro. Quando ele era um Nighttalking Etingen, ele leu muitos arquivos de casos e descobriu que muitas das vítimas acabaram se tornando vítimas de seus companheiros. Pensando nisso, Klein caminhou até Dr. Aaron, abaixou-se e estendeu a mão. Não há nada a temer. Ele já está morto. É a morte que me assusta. Aaron se acalmou um pouco e, sem aceitar a ajuda de Klein, levantou-se sozinho. Sua sobrecasaca preta estava coberta de sujeira, e Klein sentiu seu coração doer por causa das roupas por algum motivo desconcertante. Eu sou o tipo de pessoa que não suporta ver nada de valor ser danificado. Ele suspirou interiormente de emoção. Percebendo que Aaron ainda estava em pânico, Klein riu e disse: nesses momentos, rezar para a divindade em que você acredita tem um efeito notável. É assim mesmo. Aaron estava atordoado. Ele bateu no peito 4 vezes no sentido horário e cantou suavemente: ah, deusa da noite permanece mais alta que o cosmos e mais eterna que a eternidade. Seu crente devoto ora por sua bênção. Depois de repetir isso várias vezes, ele gradualmente se acalmou, não se sentindo mais tão apavorado quanto antes. Klein desenhou um emblema sagrado triangular em seu peito e silenciosamente sussurrou para si mesmo: Deus do vapor e maquinário, seu crente completamente infiel, está implorando por suas bênçãos. Enquanto falava, ele não pôde deixar de rir de si mesmo, suspeitando que poderia ser morto por um raio no local. No entanto, relâmpagos e trovões pertencem ao Senhor das Tempestades, e não estão no domínio do Deus do vapor e das máquinas. Klein pensou de forma relaxada. Após cerca de 20 minutos, os dois se viram sentados em uma sala de interrogatório em uma delegacia de polícia próxima. Durante o depoimento, Klein informou francamente à polícia que era um investigador particular que não tinha muita certeza do que estava acontecendo. Quanto ao Dr. Aaron, ele descreveu seu sonho em detalhes como um motivo de cavar para encontrar o corpo. Klein percebeu que a polícia não acreditou nele, mas depois que eles saíram por um tempo, eles imediatamente mudaram de atitude, dizendo que não havia nada de suspeito sobre o Dr. Aaron e o detetive Moriarty. Tudo o que eles precisavam fazer era assinar suas declarações e ir embora. Aaron ficou surpreso, mas Klein não ficou surpreso. Era óbvio que os Nighttalks estavam envolvidos. A vantagem de ter o médico indo para Miriam Star Catedral com antecedência foi demonstrada. Antes de deixar a delegacia, Klein não se surpreendeu ao ver uma figura familiar. Foi o Nighttalk que entrou em seu sonho antes. O homem de plantão, que provavelmente era um capitão, ainda usava um sobretudo cinza e era obviamente mais resistente ao frio do que Klein. Seus olhos azuis passaram pelo rosto de Klein sem nenhum sinal de anormalidade, fingindo ser um inspetor sênior comum. Klein, que também fingia ser um detetive particular comum, cutucou os óculos, colocou meia cartola e deixou a delegacia com o Dr. Aaron em uma carruagem. Depois de instruir o cocheiro a ir primeiro para Minsk Street, Aaron se virou para Klein e disse: Sherlock, você acha que isso será o fim? Se esse corpo realmente pertence ao Will Septim, então você não deve mais se preocupar.
Clem fez uma pausa e continuou. Aaron, você encontrou alguma coisa estranha durante esse período? Independentemente do que seja. Aaron pensou sobre isso e balançou a cabeça. Não. Vale a pena comemorar. Clem suspirou e disse com um sorriso. Para ele, essa era a melhor maneira de acabar com o caso de Will Septim. Embora o guindaste de papel que Clem havia dobrado acima da névoa cinza não revelasse nada, e não haveria problemas com nenhuma adivinhação depois, ele ainda estava um pouco preocupado que algum Nighttalk de repente pensasse em algo e usasse para encontrar algumas pistas. E agora, com a morte de Will Septim, o caso pode em breve chegar a um beco sem saída, arquivado e temporariamente declarado como encerrado. Ninguém prestaria mais atenção a isso sem novos desenvolvimentos. Aaron relaxou e perguntou desconfiado. Francamente, não acho que minha declaração foi muito convincente. Porque os policiais decidiram acreditar no final. Eu também não sei. Clem fingiu perplexidade e disse, achei que teria de pedir ao meu advogado que me levasse de volta para casa. Não, pague a fiança. Aaron sorriu e disse, Sherlock, você parece ter muita experiência em ser enviado para a delegacia. Clem riu e respondeu com voz profunda. É o destino de todo detetive particular. No momento em que Clem e Aaron estavam sendo levados para a delegacia perto do cemitério Grimm, François usava um vestido longo preto e um gorro preto com uma malha fina pendurada. Ela entrou no cemitério silencioso e encontrou o túmulo da senhora Ulisa. Ela e Chiu tinham ido ao Empresboro alguma hora atrás para visitar o Visconde Glynt, e conseguiram um acordo verbal para um empréstimo de 400 libras sem juros. O único pedido do Visconde Glynt era que os dois Beyonders o acompanhassem à reunião que o senhor convocaria esta noite para garantir sua segurança. Ele estava ambicioso para obter o cristal de veneno de uma água-viva real para que pudesse completar a mistura da poção Boticário. Audrey havia encontrado o chifre de um unicórnio voador adulto no tesouro da família e havia retirado em nome de fazer um experimento biológico, efetivamente compensando parte de sua dívida. Ela também apresentou uma condição adicional para o Visconde Glynt obter a ajuda dos filhos do Duque Negan para confirmar se os espécimes de dragão no tesouro tinham um caçador de 1000 faces e se ainda havia pontos de luz piscando dentro. Quando o empréstimo foi liquidado, Force não teve pressa em rezar ao Senhor Tolo para fechar o negócio o mais rápido possível, porque isso faria Chiu suspeitar intuitivamente se as coisas se desenvolvessem muito rapidamente. Aproveitando o tempo livre, ela trocou de uma roupa e alugou uma carruagem para chegar ao cemitério Grimm, que ficava nos arredores de Westborough. Conhecendo a lei da conservação e indestrutibilidade das características de Beyonder, Force percebeu que o principal ingrediente que a transformou em uma aprendiz foi a característica de Beyonder deixada pela senhora Ulisa. De certa forma, ela havia herdado seus poderes. Por isso, ela não pôde deixar de fazer uma visita e colocar um buquê de flores em frente ao túmulo de Dona Ulisa e agradecê-la. Era o início do inverno e a maioria das flores havia murchado há muito tempo, mas Force ainda comprou um punhado de flores simples. Essas flores foram cultivadas em uma estufa e eram muito caras. Obrigado, Imperador Roselle, por sua invenção. Force disse interiormente da maneira mais sincera. Pelo que ela sabia, a maioria das flores que os nobres usavam em seus banquetes de inverno vinham de estufas, enquanto uma pequena porção era trazida diretamente do quente sul por aeronaves. Isso era mais do que o trabalhador médio de classe média poderia suportar. Parado em frente à lápide preta, Force deu uma olhada profunda na fotografia da senhora Ulisa antes de se abaixar para colocar as flores e sussurrou, obrigado. Ela imediatamente se endireitou, fechou os olhos e silenciosamente relembrou o passado. Neste momento, ela ouviu uma voz ligeiramente envelhecida. Você realmente é uma senhora boa, de bom coração. Force abriu os olhos e virou a cabeça, percebendo que o Sr. Lawrence, da família Abraham, também havia aparecido ali em algum momento. Ele também estava segurando um buquê de flores simples, mas elegantes na mão. Não, isso não é bondade, nem bondade. A senhora Ulisa uma vez me deu, uma pessoa que havia perdido a mãe, um período inesquecível de carinho, disse Force com sinceridade. Seus olhos ficaram subitamente úmidos. Lawrence, que só tinha rugas nos cantos dos olhos, largou as flores e suspirou. Isso mostra que você valoriza os relacionamentos. Depois de conversar um pouco, quando Force estava para sair, Lawrence, que estava acenando para ela, de repente começou a tossir violentamente. Tosse. 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 Ele tossiu até que suas pernas se dobraram e caíram, no chão.
Parecia que ele morreria a qualquer momento por asfixia. Como médico formado em uma escola credenciada, Furs não hesitou em se virar, agachar-se e começar a prestar os primeiros socorros. Depois de um tempo, a condição de Lawrence finalmente se estabilizou. Ele limpou a saliva do canto da boca e sorriu para Furs. Senhora, você pode me levar de volta ao hotel? Sem problemas. Furs ajudou a se levantar. Lawrence olhou para frente, seus olhos um pouco fora de foco. Ele tossiu levemente e disse com uma risada triste e autodepreciativa: minha vida pode estar chegando ao fim. Capítulo 404. Confiar Westborough, Calpense Hotel. Furs ajudou Lawrence a entrar no quarto e deitou-o na cama. Era um hotel bastante luxuoso, com tapetes grossos, mácios e amarelos acinzentados em todos os lugares, exceto no banheiro. Nas paredes havia imitações de pinturas a óleo famosas. Lawrence respirou fundo e disse: obrigado, senhorita Wall, e por favor, perdoe um moribundo por não ser capaz de se curvar. Não, senhor Lawrence, seu problema melhorou. Como ex-médico, posso lhe dizer sem dúvida que você ainda pode viver. Depois de um pouco de descanso, iremos a uma clínica ou hospital. Furs o consolou. Lawrence sorriu. Eu conheço muito bem minha condição física. Você não precisa me confortar. Além disso, sou um astrólogo amador. Já tive uma premonição de que vou morrer neste hotel em Backlund. Além de alguma ocultação superficial, tudo o que ele disse era verdade. Ele já estava perto dos 80 anos e não era mais aquele jovem robusto e espirituoso de antes. Se não fosse pelas poções de sequência que elevaram sua constituição, ele já poderia ter sido enterrado em algum cemitério aleatório. Originalmente, Lawrence pensou que poderia viver por mais 10 anos, mas quem diria que ele encontraria uma rebelião causada pelo ex-viajante Botis. Ele sofreu ferimentos relativamente graves nas mãos da Ordem Aurora, e todos os seus descendentes restantes morreram naquele desastre. Isso lhe deu um grande golpe, e ele quase não conseguiu se recuperar. A busca por seus irmãos e seus descendentes em Backlund resultou apenas no recebimento da notícia de suas mortes, causando-lhe um golpe significativo em seu bem-estar mental mais uma vez. Agravado por todas essas coisas, Lawrence sentiu claramente que sua vida havia chegado ao fim. Seu plano inicial era voltar aos túmulos de Laubero e Aulisa novamente e presentear com um buquê de flores. Ele então retornaria imediatamente e se encontraria com os outros membros do Conselho dos Anciãos para colocar as coisas em ordem antes de sua morte, mas sendo um homem idoso, sua condição estava além de seu controle. Sem esperar por uma resposta de Furs, Lawrence lutou para tirar um caderno do tamanho da palma da mão do bolso interno de seu casaco entreaberto. A capa de papel duro do caderno era verde-bronze, dando uma sensação muito antiga. Em sua superfície, as palavras "eu vim, eu vi, eu registro" foram escritas no antigo Fezak. Lawrence colocou o caderno sobre a colcha em frente ao peito e respirou fundo. Senhorita Wall, se eu morrer aqui, você pode me ajudar a mandá-lo para Pritz Arbor? Senhor Lawrence, você vai ficar bem, enfatizou Furs. Ao mesmo tempo, ela inconscientemente olhou para o caderno e descobriu que não era nem um pouco grosso. Havia um total de 3 tipos de papéis dentro, um dos quais era um tipo de pergaminho amarelo com pouquíssimas páginas. O outro era de pele de cabra marrom amarelada e o número de páginas estava no meio da faixa. O último era composto de papel branco comum e era o mais comum. Lawrence rindo disse com grande dificuldade: quero dizer, senhorita Wall, você pode ajudar? Pritz Arbor não é longe. Não é nem mesmo uma viagem. Se precisar ser apressado, posso até fazer a viagem de ida e volta em meio-dia, pegando a locomotiva a vapor. Furs assentiu. Lawrence deu um suspiro de alívio quando sua mente pareceu se recuperar um pouco. Depois que eu morrer, espere 10 minutos. Recupere o objeto brilhante do meu corpo e envie-o junto com este caderno para Dorian Gray na Associação de Pescadores de Pritz Arbor. As 42 libras em dinheiro na minha carteira serão a recompensa e minha gratidão. Quanto a estas minhas roupas, que se transformem em cinzas comigo. Não, você não precisa me dar nada. Não, você vai ficar bem, senhor Lawrence, Furs disse, sinceramente. Como se não a tivesse ouvido, Lawrence sussurrou para si mesmo, talvez Dorian lhe dê recompensas adicionais, mas depende de você. Eu acredito em você. Pela questão de Aulisa, posso dizer que você é uma boa menina. De repente, ele pareceu ficar lúcido quando disse a Furs, senhorita Wall,
Você pode descer até o primeiro andar e me trazer uma jarra de água? Não sei quando o garçom virá. Sem problemas. Sem pensar, Force pegou uma jarra de água e saiu da sala. Depois de caminhar alguns passos, ela de repente sentiu que algo estava errado. A jarra de água em sua mão era pesada e obviamente havia muita água nela. Quando ela estava prestes a se virar e perguntar, ela de repente sentiu uma forte flutuação de espiritualidades na sala. Isso foi. Por um momento Force congelou. Então ela entendeu o que o Sr. Lawrence estava tentando fazer. À medida que a morte se aproximava, ele podia sentir claramente que algo estava errado com seu corpo. Ele tinha medo de perder o controle e se transformar em um monstro. Ele queria morrer como humano, não como um monstro, então escolheu acabar com sua própria vida. Essa foi a última forma de decência para um Beyonder. Claro, se ele tivesse se transformado em um monstro, todos os seus planos teriam dado em nada. Com isso em mente, Force ficou abatido. Ela esperou do lado de fora por quase 10 minutos antes de abrir a porta e entrar. Ela viu Lawrence deitado silenciosamente na cama, parecendo ter envelhecido consideravelmente. Ao lado dela estava um diamante do tamanho de um olho. A luz que entrava pela janela era constantemente refratada pelo diamante, formando uma cena tão bela quanto o brilho das estrelas. Force suspirou e realizou um exame cuidadoso. Ela descobriu que a causa da morte de Lawrence foi a forma mais comum de parada cardíaca. Bairro de Sherwood. Rua Minsk, 15. Klein descansou um pouco depois de chegar em casa. Ele então foi acima da névoa cinza, tendo planos de adivinhar a situação com Will Septim. Ele fez o guindaste de papel voar para fora da pilha de lixo no canto e pousar na longa mesa de bronze em sua frente. Então, ele tirou o pingente de topázio que estava enrolado em sua manga. Enquanto segurava o pêndulo espiritual na mão esquerda, Klein usou a cogitação para ajustar sua condição antes de relembrar as cenas que vira na floresta fora do cemitério. Ele pode não ter percebido alguns detalhes, mas era certo que sua espiritualidade não deixaria escapar nenhum. Essa adivinhação consistia principalmente em usar esse ponto e confiar na névoa cinza para eliminar todas as distrações. Depois de terminar seus preparativos, Klein pegou um pergaminho de pele de cabra e escreveu a declaração de adivinhação: Will Septim está completamente morto. Então, ele pressionou o guindaste de papel ao lado da frase de adivinhação, quase fazendo com que o pingente de topázio tocasse as palavras. Depois de entrar em um estado de cogitação e completar todas as etapas da radiestesia espiritual, Klein abriu os olhos e olhou para o resultado. O pingente de topázio estava girando no sentido anti-horário em uma frequência rápida e alta amplitude. Foi um resultado negativo. Isso significava que Will Septim não estava completamente morto. Isso. Klein ficou surpreso, mas parecia estar dentro de suas expectativas. Ele pensou por um momento, então mudou a declaração de adivinhação: aquele cadáver era de Will Septim. Desta vez, o pêndulo espiritual deu um resultado positivo. O corpo pertencia ao Will Septim. Uma ideia veio à mente de Klein e ele escreveu uma nova declaração de adivinhação: o cadáver de Will Septim ressuscitará. Depois de alguns momentos realizando calmamente a adivinhação, Klein viu a revelação. O pêndulo estava girando no sentido anti-horário com uma frequência rápida. Isso significava que o cadáver de Will Septim não seria ressuscitado, ou em outras palavras, sem reanimações. Parece que Will Septim abandonou voluntariamente ou foi forçado a abandonar seu corpo anterior, e ele está sobrevivendo de outra maneira. Este assunto tem algo a ver com as serpentes de Mercúrio. Klein tentou adivinhar informações adicionais, mas falhou repetidamente, incluindo a declaração: estado atual de Will Septim. No entanto, ele repetiu a adivinhação usando a adivinhação dos sonhos e perguntou a localização atual de Will Septim. Ele recebeu uma cena semelhante, uma sala escura com som de água corrente. No entanto, a sensação que isso lhe deu parecia ser um pouco diferente. Esqueça, não há necessidade de perder mais tempo com isso. De qualquer forma, não pretendo me envolver. Klein guardou seu pêndulo espiritual e se preparou para retornar ao mundo real. Por meio da adivinhação anterior e de tudo o que havia acontecido antes, ele tinha uma teoria sobre Will Septim, mas não podia confirmá-la. Ele suspeitava que Will Septim era outra serpente de Mercúrio. Como uma sequência 1, uma serpente de Mercúrio não foi a única. Pode haver até 3 ao mesmo tempo. A serpente do destino,
que controlava o destino naturalmente, poderia localizar a projeção astral de Aaron através do guindaste de papel e mostrar-lhe uma falsa revelação. Sem dúvida, também tinha a capacidade de mudar o destino de uma pessoa. Por alguma razão, Will Septim tornou-se fraco e estava sob a ameaça da segunda serpente de Mercúrio. Tudo o que ele fez foi para escapar de sua contraparte. Quanto ao motivo do conflito, a resposta era simples. Sem uma sequência 0, poderia haver 3 sequências 1 ao mesmo tempo, mas uma vez que houvesse uma sequência 0, não haveria sequência 1S. Em relação a esta frase, a fórmula da poção do Imperador Negro afirmava claramente a verdade. Um dos principais ingredientes da receita era 2 características Beyonder de um príncipe da abolição. O príncipe da abolição foi a sequência 1 do caminho do Imperador Negro. Como uma sequência 1, se alguém quisesse avançar para a sequência 0, teria que obter todas as características Beyonder das outras 2 sequências 1 do mesmo caminho. Com esse palpite em mente, Klein estava cada vez mais com medo de se envolver no caso de Will Septim. Se minha dedução estiver correta, seria uma verdadeira luta entre divindades, e não posso me envolver. A espiritualidade de Klein desceu e ele desapareceu do antigo palácio acima da névoa cinzenta. Em Impres, Borog, em uma casa discreta, a reunião de Beyonder organizada pelo Senhor prosseguiu conforme programado. Forz e Shio haviam trocado de roupa e acompanharam o Visconde Glaint, que usava uma máscara negra como ferro, até o corredor. Eles escolheram aleatoriamente um assento e se sentaram. O Visconde Glaint anotou suas necessidades para os atendentes antes que a reunião começasse oficialmente. Ele também orou a deusa para que houvesse uma resposta mais tarde. Como sempre, Force manteve sua languidez habitual e, em raras ocasiões, cobriu-se com um capuz, escondendo o rosto com as sombras. Ela estava pensando sobre a situação com o Sr. Lawrence. Ela sabia muito bem o que era aquele diamante do tamanho de um olho. Foi uma característica de Beyonder deixada por ele. No entanto, por enquanto, ela não conseguiu confirmar a qual sequência ele pertencia. Force folheou casualmente o caderno, apenas para descobrir que muitas das páginas ainda estavam em branco. O conteúdo escrito estava cheio de todos os tipos de símbolos estranhos e misteriosos e rótulos mágicos, excedendo tudo o que ela sabia. O que não é importante. O importante é que eu cumpro minha promessa. Force advertiu a si mesma. Nesse momento, o Sr. A, que estava sentado em um único sofá e usava um capuz exagerado, disse com voz rouca: eu tenho uma missão. Ajude-me a encontrar pessoas que acreditam no chamado tolo. A. Force instantaneamente voltou a si. Capítulo 405, Culto Bobo. Os Beyonders que compareceram à reunião do Senhor refletiram sobre a frase ou conversaram com seus companheiros para discutir se já haviam conhecido alguém que tivesse uma fé semelhante. Quando tal culto apareceu? Alguém perguntou em voz baixa. Nesse ponto, o Senhor fez o atendente ao seu lado segurar um quadro negro com algumas linhas de palavras escritas na língua Luen. O louco que não pertence a esta era. O misterioso governante acima da névoa cinza. O rei do amarelo e preto que traz boa sorte. Enquanto os participantes examinavam o quadro negro, o Senhor disse com uma voz rouca e dissonante: não use Hermes para ler o que está escrito aqui. Ainda mais para Jotun, élfico, dragones e Hermes antigos. Você nem deveria escrever descrições correspondentes. Caso contrário, há uma grande probabilidade de que algo terrível aconteça. Ajude-me a encontrar crentes em Tifol. Claro, eles também podem ser seguidores do misterioso governante acima da névoa cinza, o rei do amarelo e preto que exerce boa sorte. Enquanto houver uma pista, informe-me imediatamente. A recompensa eu fornecerei será tão bonito que cederá em muito à sua imaginação. Esta descrição parece uma existência incrível. Eu só vi descrições semelhantes nos textos antigos dos 7 deuses. Exclamou um membro da reunião. Seu companheiro balançou a cabeça e disse: os seres nos quais muitos cultos acreditam têm descrições semelhantes. É realmente um culto. Os outros membros da reunião ficaram surpresos quando ouviram sua discussão. Provavelmente. Normalmente, quando convocamos uma criatura do mundo espiritual, podemos ter 3 linhas descrevendo-a, mas uma das linhas seria sobre o abençoado de alguém ou aquele que pertence a. Não seria neste formato. Um membro da reunião que era bem versado em misticismo deu uma explicação. Enquanto eles conversavam veementemente, Force ficou quase pasmo. Não é esse o nome honorífico do Senhor Tolo?
Embora seja descrito na língua Loen, tenho certeza disso. Porque o Senhor iria querer encontrar os crentes do Senhor louco. A Ordem Aurora está por trás disso. A mente de Force estava uma bagunça. Ela sabia que o Senhor era membro da Ordem Aurora porque uma organização terrorista em particular havia anunciado sua responsabilidade no assassinato do embaixador em Tisbeakerland. Após um breve momento de espanto, Force subconscientemente começou a se examinar, com medo de que alguém descobrisse que ela já era membro do Clube do Tarot e que, de alguma forma, ela era uma bendita do louco. Acabei de recitar o nome honorífico de o louco de acordo com o antigo Hermes naquele pedaço de papel e fui puxado acima da névoa cinza. Ninguém sabe disso, e não preciso ter medo de ser investigado. Mas há um link para aquele pedaço de papel com o nome honorífico do Senhor Louco escrito nele. Estava escondido em um livro que pegamos emprestado do Visconde Glaint. Pensamentos rapidamente passaram pela mente de Force. O louco que não pertence a esta época. Não é essa a descrição que vi naquele pedaço de papel. Eu até sonhei com um espírito maligno. Ao mesmo tempo, Shio lembrou-se do incidente que a assustara, mas sua longa experiência como caçadora de recompensas a impediu de revelar algo incomum. E então, como ela se lembrava, pensou na origem do pedaço de papel. Estava escondido, na estante de história da aristocracia do reino de Loen. Esse livro foi emprestado do escritório do Visconde Glaint. De repente, um nome passou pela cabeça de Force e de Shio ao mesmo tempo, Visconde Glaint. Naquele momento, o Visconde Glaint estava olhando para o quadro negro e disse para si mesmo com interesse, este nome honorífico é muito raro. Mas parece muito impressionante. Assim que terminou sua frase, ele olhou para o lado, perplexo, perguntando a Force e Shio, por que vocês estão me olhando assim? Nada. Shio e Force rapidamente balançaram a cabeça ao mesmo tempo. Após o jantar, em uma casa elegantemente decorada, Audrey trouxe a enorme Golden Retriever, Suzy, para a sala sob a orientação de seu professor de psicologia, Escalante. Ela estava participando da reunião acadêmica que havia sido combinada na semana passada. Sua empregada e guarda-costas ficaram para trás enquanto ela caminhava com Suzy para uma espaçosa sala de atividades. Na sala de atividades, seja pelo clima ou por algum outro motivo, os lampiões a gás não estavam acesos. A sala era iluminada por lamparinas folheadas a ouro e na mesinha de centro e no armário. Antes que Audrey pudesse dar uma boa olhada ao seu redor, ela viu um cavalheiro na casa dos 30 caminhando em sua direção. Ele usava um fraque cinza. Este é o dono deste lugar, Sr. Stepempis, uma comerciante de móveis. O Escalante de cabelos compridos o apresentou. Ela estava prestes a contar a ele a identidade de Audrey quando apreciou e disse, Escalante, não diga nada, deixe-me tentar adivinhar. Ele tinha um bigode bem aparado e encantadores olhos castanhos escuros. Ele parecia muito gentil e elegante, nada como um comerciante de móveis, mas mais como um professor universitário. Depois de avaliar seriamente Audrey algumas vezes, ele sorriu e disse, Escalante apenas mencionou que você era aluno dela. E, eu acredito que você é uma senhora nobre e culta. Você não é alguém que só parece bom. Não há preciso que você se preocupe com um declínio na qualidade de sua vida. Você é um pouco animado, muito curioso e relativamente simples, mas também cheio de amor. Claro, o ponto mais óbvio é que você é muito bonita, como um anjo. Ele fez uma piada final, pressionou a mão no peito, curvou-se e disse, bem-vinda, linda senhorita Angel. Você está certo, como esperado de um membro dos alquimistas da psicologia. No entanto, o que você conseguiu observar foi eu de alguns meses atrás. É tudo uma fachada que coloquei para mim mesma. Audrey abriu a boca em surpresa e espanto. Você já me conhecia antes, Sr. Ampris. Ela não deixou sua expressão chocada demorar muito em seu rosto, porque tais emoções eram para ser instantâneas e não duravam muito. Se alguém ficasse surpreso por vários segundos, isso significava que sua performance provavelmente era uma atuação. Audrey não percebeu isso a princípio, mas depois de observar os outros agir todo esse tempo, ela naturalmente criou muitas regras. Não, eu ainda não te conheço. Isso é apenas o básico para ser um entusiasta da psicologia. Ampris riu. Antes que ele pudesse terminar a frase, Audrey já havia completado suas observações e feito um julgamento correspondente com base nos arredores. Seu traje e os móveis de sua casa indicam que ele é uma pessoa que se preocupa profundamente com a forma como as pessoas o veem. A safira no anel de sua mão esquerda não parece pequena,
mas sua qualidade real é muito comum. Não há símbolos ou rótulos mágicos nele. Suas finanças não são tão boas quanto ele as apresenta. Ele é vaidoso. Mesmo que ele estivesse muito entusiasmado agora, a maneira como ele está lá, a direção em que seus pés apontam e as mudanças em suas cores emocionais indicam que ele ainda tem muitas preocupações e está em guarda. Ele me elogiou sinceramente pela minha aparência, mas não da maneira como um homem olharia para uma mulher. Há sinais dele, usando produtos faciais e suas sobrancelhas estão definitivamente desenhadas. Suas habilidades são inferiores às da minha criada, Solia, mas são melhores que as minhas. A colônia que ele usa é Confusion, algo que eu só vi mulheres usarem antes. Sim, ele provavelmente gosta de homens, e o papel que ele desempenha é o mais fraco na relação. Ao mesmo tempo, Audrey expressou seu desejo com habilidade. Eu adoraria ter seus poderes de observação, Sr. Humphries. Enquanto falava, ela manteve um leve sorriso enquanto era apresentada às outras 7 ou 8 pessoas na sala de atividades sob a liderança de Humphries e Escalante. Os amantes tanto do misticismo quanto da psicologia eram descendentes de aristocratas caídos, professores associados em universidades ou filhos de ricos. Por exemplo, o pai de um jovem era dono da loja de departamentos Phillips, a loja de departamentos mais famosa de Backlund. Na troca que se seguiu, Audrey basicamente apenas ouviu. A única vez que ela falou foi fazendo perguntas, expressando plenamente sua curiosidade e anseio. Nessa discussão acadêmica, Escalante e Humphries mencionaram deliberadamente o corpo do coração e da mente, bem como o mundo espiritual e o subconsciente coletivo. Eles também compartilharam alguns pontos de vista relativamente únicos, permitindo que Audrey entendesse gradualmente algumas das perguntas que havia acumulado durante todo esse tempo. Quando a discussão terminou e eles estavam fora de casa, Audrey olhou para Escalante ao seu lado e perguntou, com um pouco de ingenuidade, Senhora Escalante, quando serei tão bom em psicologia quanto o Sr. Humphries? Escalante curvou os cantos dos lábios e inclinou ligeiramente a cabeça enquanto olhava para ela. Muito em breve. À noite, Klein, que estava prestes a se deitar, apareceu novamente acima da névoa cinzenta. Apesar de estar um pouco sonolento, ele acordou sobressaltado com a notícia que a senhorita mágica havia relatado. A Ordem Aurora sabe do louco. Eles sabem do meu nome honorífico. O verdadeiro criador trancou em mim. Klein sentou-se abruptamente ereto, como se estivesse prestes a enfrentar um ataque. Ele rapidamente rejeitou a teoria final. Se o verdadeiro criador realmente o tivesse bloqueado, o senhor o teria visitado por muito tempo sob pretexto de coletar 1 centavo de cobre para o medidor de gás. Talvez até um santo apareça. Ou seja, apenas o louco e seu nome honorífico correspondente são conhecidos, e as pistas apontam para Backlund. Quem vazou a notícia? Klein franziu a testa enquanto pensava cuidadosamente sobre isso. Logo, ele descobriu uma possibilidade. Littleson recentemente cantou meu nome honorífico, e aconteceu quando ele estava interagindo com um membro da equipe exploratória que foi corrompido pelo verdadeiro criador. Ele realizou um ritual de sacrifício, e provavelmente havia símbolos correspondentes ao louco no Sena. O antigo palácio acima do nevoeiro cinza apareceu. Então, o verdadeiro criador sentiu a existência do louco e confirmou que era eu quem tinha sido sacrilégio, não, molestando, não, isso também não está certo, espionando-o. Além disso, Littleson usou o All Black Key naquela época, que contém a corrupção mental do verdadeiro criador. Através disso, ele confirmou que meu abençoado e os crentes estão em Backlund? Não posso tirar o All Black Key no futuro. Tendo compreendido aproximadamente o problema, Klein ficou com outro problema. O Senhor anunciou a recompensa pelos crentes do Senhor Louco em uma reunião de Beyonder relativamente aberta e não tão privada. Ele é apenas burro ou está pescando deliberadamente. Suspiro, os membros da Aurora Order são todos lunáticos intolerantes. Seus cérebros estão danificados, então é impossível deduzir suas reais intenções. É como diz o ditado, enquanto eu for louco, você não vai conseguir adivinhar o que estou pensando. Capítulo 406. Uma realidade alegre, mas extremamente impotente acima da névoa cinzenta, o magnífico palácio permanecia silencioso. Klein tamborilou com os dedos ritmicamente na borda da longa mesa de bronze, concentrando-se no que poderia fazer diante da ameaça da Aurora Order e do Senhor. Apesar de ter dificuldade em descobrir as intenções da outra parte, ele instintivamente teve uma ideia. Reporte, Senhor A.
Denúncia e reuniões ilegais. Klein poderia aprender facilmente sobre o local onde o Sr. A realizou a reunião por meio da senhorita magiciã e, portanto, ele seria capaz de denunciá-lo facilmente aos Nighthawks, ao Mandateponezer ou a Machinery Vemin em segredo. Um oráculo da Ordem Aurora certamente atrairia atenção suficiente. Quando isso acontecesse, a segurança do Sr. A provavelmente estaria em risco. Então ele provavelmente não teria tempo ou esforço para rastrear os crentes do louco. O problema, no entanto, era que isso implicaria um grupo de Beyonders inocentes, e Klein suspeitava que essa era a razão pela qual o Sr. ofereceu diretamente uma recompensa para os crentes do louco. Talvez ele tenha planejado uma fuga há muito tempo. Uma vez que alguém o denunciasse, ele seria capaz de confirmar sem dúvida que os crentes do louco estavam entre os membros da reunião anterior. Quanto a quem era exatamente, isso não era importante. O Sr. e os lunáticos da Ordem Aurora foram definitivamente capazes de tomar medidas exaustivas. E uma vez que esses Beyonders caíssem em suas mãos, muitos deles seriam incapazes de esconder seus segredos. A Ordem Aurora, ou o caminho do pastor que representa o verdadeiro Criador, é o melhor em corromper os outros. Quando a ideologia de um Beyonder foi completamente distorcida e uma vez que eles acreditaram no verdadeiro Criador de todo o coração, o que mais poderia ser mantido em segredo? Não é como se não houvesse outro jeito. É melhor não denunciar. Klein recostou-se na cadeira, organizou seus pensamentos e reorganizou tudo. Enquanto pensava, de repente percebeu um problema. Não havia crentes ou abençoados do louco neste mundo. Mesmo o Tarot Club tinha apenas alguns membros e ninguém havia divulgado as informações relevantes. Em outras palavras, a Aurora Order não seria capaz de encontrar nenhuma pista relevante. Não há com o que se preocupar. O único resultado ruim é que o louco agora é o alvo do verdadeiro Criador. Embora ser alvo de um deus maligno não seja uma sensação agradável, basicamente, não afetaria mais nada. Klein assentiu pensativamente. Ele tinha pensado nisso com muita clareza. A única falha nesse assunto era que ele já havia usado o título de o louco, escrito na língua do antigo Hermes, como senha para uma conta anônima. No entanto, com os rituais de sacrifício e doação provando-se úteis, o relato foi abandonado e esquecido há muito tempo. Desde o último mês e meio ninguém havia sido notado por Klein por copiar a senha, então foi possível deduzir a real situação. Assim, os funcionários do banco, que tiveram contato com a senha, mas aparentemente não entendem de misticismo, não poderiam revelá-la a ninguém, e os Beyonders fariam os pedidos no máximo na língua Loen. Portanto, mesmo que o encontrassem a pessoa certa, não é possível conectar o conteúdo descrito na linguagem Loen com o da antiga senha de Hermes. Se alguém a tivesse copiado, eu seria o primeiro a saber e seria capaz de responder com eficácia. Além disso, mesmo que alguém encontrasse a senha, seria difícil rastreá-la até Sherlock Moriarty. Eu uso uma variedade de e-mails todas as vezes. A senhorita Justice também é suficientemente cuidadosa ao economizar dinheiro. Enquanto batia na mesa, Klein relaxou e disse com uma risada: Você acredita que o louco tem muitos abençoados e crentes e que isso resultaria em muitas pistas que não podem ser escondidas? Errado, especialmente errado. Há apenas um crente abençoado pelo louco. E esse sou eu. Quando lhe disse isso, não pôde deixar de soltar uma risada autodepreciativa. Não parece ser algo de que eu deva me orgulhar. Preciso ter um pouco de cuidado por enquanto. Eu não deveria sair por aí usando o estandarte do louco. Klein lembrou a si mesmo e voltou a atender às orações da senhorita mágica. Ele ajustou sua postura e disse em voz baixa e gentil: Não se preocupe com isso. Não se preocupe com isso. Quando Force recebeu a resposta, ela ficou surpresa, mas também sentiu que estava certo. Aos olhos do Senhor Louco, a Ordem Aurora não passa de um bando de formigas. Force mais uma vez recitou seu nome honorífico em voz baixa, e ela perguntou curiosamente: Honorável Senhor Tolo, em que existência a Ordem Aurora acredita? Então, ela viu o Senhor Louco sentado em uma cadeira de espaldar alto no meio da névoa cinza. Ele disse vagarosamente: O verdadeiro Criador. O verdadeiro Criador. Os olhos de Force se arregalaram quando ela instantaneamente entendeu por que o Senhor de repente procurou os crentes do louco. Com a ajuda do clube de tarô, aquele jovem do Sol na Cidade de Prata expôs com sucesso a enormidade da equipe exploratória e frustrou a manobra do verdadeiro Criador. Por trás deste incidente está um confronto e luta entre o Senhor Louco e o verdadeiro Criador. Force não se atreveu a perguntar mais nada,
E ela rapidamente relatou seu encontro com os membros da família Abraham. Ela também mencionou o testamento de Lawrence, o estranho caderno e a característica do Beyonder que ele havia deixado para trás. Honorável Senhor Tolo, o que devo fazer? Ela pediu conselhos com incerteza. O que você deveria fazer? A senhorita Magiciã realmente tem sorte. Por que não encontrei uma coisa tão boa? Klein respondeu com uma risada. Siga os verdadeiros desejos em seu coração. Ele não estava nem um pouco preocupado que Dorian Gray, da Associação de Pescadores de Pritz Arbor, machucasse a senhorita Mago, porque ele sabia que ela tinha mais 2 pedras em sua pulseira, permitindo que ela se teletransportasse pelo mundo espiritual 2 vezes. Seguir os verdadeiros desejos do meu coração? Furs baixou a cabeça pensativa. Eu entendo. Obrigado, Sr. Tolo. Ela decidiu comprar um bilhete de locomotiva a vapor amanhã. Usando esse meio de transporte, levaria pouco mais de 1 hora para Edbacklund a Pritz Arbor, ou talvez menos. Depois de relatar tudo, Fors pediu para realizar um ritual de sacrifício e doação. Depois de receber uma resposta positiva, ela trocou 600 libras em dinheiro pela característica xerife Yonder. Segurando o objeto em forma de punho composto de ferro preto, vermelho escuro e cores prateadas, bem como seu belo brilho espiritual, Fors sentiu alegria e admiração. Shio há muito juntou os ingredientes suplementares, então ela logo seria promovida para a sequência 8. E eu não sei quando me tornarei um Trickmaster. Espero que o senhor enforcado os outros possam me ajudar a encontrar os ingredientes apropriados do Beyonder o mais rápido possível. Shio estava subconscientemente agindo como um árbitro, então ela não precisava se preocupar com a digestão da poção da sequência 9, mas uma vez que ela se tornasse uma xerife, o que ela deveria fazer? Devo pedir permissão ao Sr. Tolo para ensiná-lo o método de atuação? Ou devo simplesmente sugerir que ela se esgueire para a força policial? No final da longa mesa manchada, Klein olhou para a pilha grossa de dinheiro à sua frente e contou cuidadosamente várias vezes. Por meio desse método, eu teria 1.230 libras. Eu ainda precisaria de 300 libras para obter um único ingrediente sequência 6 Beyonder. Claro, 1.500 libras é o preço mínimo, e o preço real da transação geralmente é muito maior do que isso. Onde mais posso conseguir dinheiro hoje em dia? Assim que a patente da bicicleta for concedida, devo vender uma parte das ações? Sim, quase esqueci o quão especial é o Tarot Club. A característica Werewolf Beyonder não pode ser vendida em Backlund por enquanto, para evitar ser descoberta por IG Sequence Beyonders da Rose Show of Told. Mas sempre posso vender em outro lugar. Vou deixar o mundo confiar ao senhor enforcado para vendê-lo no Maçonia na próxima reunião. Vou oferecer uma quantia correspondente da comissão como recompensa. Depois de subtrair os custos, a característica Werewolf Beyonder deve me dar pelo menos 1.000 libras. Será mais do que suficiente para um único ingrediente sequência 6 Beyonder. Klein rapidamente elaborou um plano e decidiu por L. Achou um pouco lamentável que a senhorita Shio não parecesse ter muito dinheiro. Depois que ela se tornou uma xerife, mesmo que pudesse digerir rapidamente a poção, ainda levaria muito tempo para comprar a característica Beyonder do interrogador. E se a família Abraham se interessasse por Miss Magician, sua fórmula de poção astróloga subsequente não seria mais comercializável. Que pena. Klein suspirou e voltou ao mundo real. Manhã de quarta-feira. Klein não sofria de insônia por ser alvo do verdadeiro criador e da perseguição da Ordem Aurora. Ele dormiu até o amanhecer e saiu feliz para comprar uma torta Desi para o café da manhã. Não havia dúvida de que a torta Desi exigia chá gelado doce para combiná-la. Enquanto saboreava a comida e folheava os jornais, descobriu o anúncio da firma Ernst e soube que haveria uma reunião de Beyonders convocada pelo Olho da Sabedoria amanhã à noite. Desta vez, poderei solicitar a compra dos ingredientes relevantes do Beyonder. Mas há uma grande chance de que não esteja disponível. Mesmo que haja algo, serão ingredientes suplementares como o cabelo de um naga do fundo do mar. Klein considerou seriamente os canais nos quais poderia encontrar os ingredientes. Ele abriu a mão esquerda e contou com os dedos. Do clube de tarô, saem as lojas Solzinho, Senhor Enforcado, Dona Justiça e os demais. Além disso, tenho a coleta do Olho da Sabedoria, Senhorita Guarda-Costas e Marik, mas não devo contatá-los, se possível, por enquanto. Além disso, HMM. Sim, eu tenho a Vampira Enlilith.
Ele não mencionou que escreveria para perguntar a alguns sanguíneos poderosos. Isso é o que as conexões sociais podem trazer. Chegando a esse pensamento, Klein imediatamente decidiu ir a Vestchurch para esperar por Enlilith. Embora fosse impossível para Aurora Order rastreá-lo, isso ainda lhe dava uma sensação de urgência, fazendo querer reunir os ingredientes do Beyonder o mais rápido possível. Assim que ele digerisse sua poção, Ellie avançaria rapidamente para a sequência 6. 10 da manhã, Southwolf Bridge, Rose Street. Com sua sobrecasaca trespassada, Klein tirou a meia cartola e entrou na relativamente pequena Vestchurch. À primeira vista, ele viu o padre Travisky e Enlilith, parecidos com gigantes, que estavam vestidos com vestes sacerdotais marrons. Este último limpava as lamparinas com uma expressão entorpecida no rosto, como se preferisse estar morto. Que coincidência! Espera, não me diga que ele está aqui o dia inteiro. Ele só volta para casa à noite. Klein casualmente encontrou um assento e sentou-se. Havia menos de 5 devotos em toda a catedral. Enlilith também o viu e largou o pano. Ele se aproximou e sentou-se ao lado dele. A expressão do vampiro de repente se tornou viva. Ele levantou, queixo e disse com uma risada: "Você veio aqui de repente porque precisa da minha ajuda, certo?" Capítulo 407 O verdadeiro adorador dentro da Igreja da Colheita. Klein inclinou a cabeça para olhar para Enlilith. Sem estragar a atmosfera serena, ele deliberadamente suprimiu a voz e riu, retornando com uma pergunta. "Você está com pouco dinheiro?" Assim que as palavras saíram de sua boca, Ellie sentiu como se estivesse perguntando se Enlil sabia sobre a empresa de marketing multinível Anway. Enlil primeiro foi pego de surpresa antes de zombar. Não insulte um nobre sanguíneo com dinheiro. Klein instantaneamente zombou. Olhando para o alto e musculoso padre Travisky à sua frente, ele disse casualmente: "Pelo que sei, essas bonecas feitas à mão não são baratas. Elas podem até ser chamadas de caras, especialmente aquelas que são tão altas quanto um humano." Enlil abriu a boca em uma tentativa de retrucar, mas não conseguiu dizer uma palavra. Depois de um momento de silêncio, ele tossiu levemente, fingiu indiferença e disse: "Diga-me, no que você quer minha ajuda?" "Não sou um sanguíneo que gosta de adivinhas." Klein não olhou para o vampiro ao lado dele. Ele sorriu e disse: "Tenho um amigo que está prestes a avançar. Ele precisa coletar os ingredientes relevantes do Beyonder. Será que você pode ajudar? Você está duvidando das capacidades de um sanguíneo." Enlilith disse arrogantemente: "Mesmo que não os tenha, posso escrever e perguntar às mais nobres excelências." "Isso é o que eu quero." Klein imediatamente respondeu com um dilúvio de palavras: "Glândula pituitária mutante de um caçador de 1000 face e 100 mililitros de seu sangue. Característica de uma sombra de pele humana e 5 fios de um naga do mar profundo. Contanto que eu consiga qualquer um desses, pagarei o preço correspondente. Quanto mais barato o preço, mais você será recompensado." Ele propositadamente aumentou o número de ingredientes suplementares para evitar perdas. Ao ouvir essa descrição sem gaguejar, Enlilith de repente sentiu como se tivesse caído na armadilha do sofisma. Ele acalmou suas emoções e disse: "O custo dos ingredientes do Beyonder é de pelo menos 100 libras, enquanto os ingredientes suplementares são de pelo menos 10 libras. Embora eu não esteja certo do nível das coisas que você deseja, acredito que eles são definitivamente não é barato ou comum. Caso contrário, você não teria vindo me pedir ajuda." Muito esperto. Klein riu. Negócio. Neste momento, Enlilith teve uma profunda suspeita de que ele estava pedindo muito pouco. Portanto, ele acrescentou: "Senhor detetive, você tem alguma pista sobre como remover as pistas psicológicas?" Vendo que o padre Travisky estava concentrado em suas orações no altar à frente deles, Klein virou-se para olhar para o vampiro e disse: "Eu tenho o método mais simples." "O que?" Os olhos vermelhos de Enlilith se iluminaram. "Derrote o bispo Travisky e pegue sua vela do terror mental", disse Klein com uma risada. "Depois de se encontrar com seus pais, você deve possuir a força necessária. 3 sanguíneos não são páreo para um único Down Paladin?" Os cantos da boca de Enlil se contraíram quando sua expressão desmoronou. "Nós perdemos. Não conseguimos vencê-lo. Meus pais quase foram capturados. Aquela vela do terror mental é realmente estranha. Então você já tentou. A família inteira quase se converteu para se tornar crente da Mãe Terra.
3 sanguinários não conseguiram nem derrotar o padre Ultravisky. Com a ajuda da vela, do terror mental e do transfusor de sangue, o padre Ultravisky é tão assustador? Ou os vampiros são muito fracos? No entanto, todos os rumores apontam que os vampiros são bastante poderosos. Clay disse em pensamento, então você pode escrever uma carta e pedir ajuda das nobres excelências. Não deve faltar especialistas poderosos entre os sanguíneos. Enlinuit respondeu com uma expressão entorpecida, eles se recusaram. De repente, ele olhou para Clay com esperança. Você pode derrotar o padre Ultravisky? Ou seu amigo pode vencê-lo? Depois de receber o broche do sol e a garrafa de veneno biológico e digerir a maior parte da poção, originalmente pensei que seria capaz de derrotar o padre Ultravisky em meu estado de corpo espiritual. No entanto, sua descrição agora me deixou incerto. A vela do terror mental é tão bizarra assim? Este tipo de artefato selado é obviamente ótimo para conter corpos espirituais. Klein balançou a cabeça irracionalmente. Sem chance. Ele rapidamente mudou de assunto. Porque aquelas nobres excelências do sanguíneo recusariam seu pedido. Para eles, isso deveria ser um simples favor. O rosto de Enlinuit instantaneamente ficou pálido. Eles dizem que o padre Ultravisky é um abençoado da Mãe Terra. Eles não desejam entrar em conflito direto com ele, e o Mar Berserk, em busca dos dragões que há muito se isolaram. Ele acrescentou com um sorriso ainda mais feio do que um rosto choroso, no momento em que eles descobrirem ou encontrarem um dragão bem versado no domínio da psique, talvez eu já tenha me tornado um crente devoto da Mãe Terra. Estou começando a apreciar quão preciosa é a vida e quão alegre é uma colheita. Um abençoado da Mãe Terra. Padre Ultravisky é um beato da Mãe Terra. Não é de admirar que ele tenha tantos itens místicos. Pelo que parece, como um pirata poderoso, mudar repentinamente para a Mãe Terra não foi uma questão simples. Clem suspirou e então sentiu uma sensação de demora. Temer. Ele quase concordou com o pedido de Enlinuit para tentar derrotar o padre Ultravisky. Se eu perder, posso até ser trancado no porão e forçado ao confinamento. Se eu vencer, posso apenas ofender outra divindade. Não há como eu vencer. O abençoado da Mãe Terra definitivamente tem um triunfo apropriado. Se não fosse pelo padre Ultravisky suprimindo sua personalidade dividida, provavelmente eu não teria sido capaz de derrotá-lo. Klein sabiamente não insistiu no assunto. Ele mais uma vez olhou para o padre Ultravisky e disse, você pode tentar encontrar uma organização chamada Alquimistas da Psicologia. Caso contrário, você terá que esperar que a senhorita Justiça do nosso clube de tarô se torne psiquiatra. A essa altura, você pode estar relutante em romper com fé da Mãe Terra. Klein acrescentou, silenciosamente. Para ele, era melhor que Enlinuit também se juntasse aos alquimistas da psicologia. Assim, se a senhorita Justiça encontrasse algum problema na organização, ele poderia ajudá-la com outros recursos, e Klein nem sempre teria que convocar a si mesmo, que era a trindade do louco, um abençoado e um crente. Alquimistas da psicologia? Nunca ouvi falar disso. Enlin balançou a cabeça com desdém. Deve ser uma organização secreta que apareceu recentemente. Esta organização existe há pelo menos 100 ou 200 anos. Klein negou sua declaração. Para um sanguíneo com uma vida longa, 100 ou 200 anos significa que apareceu recentemente. Entre as nobres excelências, uma soneca pode durar até um século, disse Enlinuit com orgulho. Sem esperar que Klein falasse, ele olhou para frente, pigarreou e disse, você sabe como entrar em contato com essa organização? Klein ia responder que havia um homem no asilo da cidade de Tingen chamado Dr. Daxter Guderian, que é membro dos alquimistas da psicologia, mas ele interrompeu essas palavras antes que saíssem de sua boca. Com o verdadeiro Criador mirando em mim, é melhor que eu não me envolva com pessoas ou assuntos em Tingen. Há um certo risco de exposição e, uma vez expostos, com a loucura da Ordem Aurora, eles definitivamente não deixariam Benson e Melissa irem. Klein balançou a cabeça levemente e disse, só ouvi falar dessa organização. Você pode escrever e perguntar a outro sanguíneo? Enlinuit ficou desapontado e parou de falar sobre isso. Ele virou a cabeça para olhar para Klein e disse, acho que seu amigo que está prestes a avançar é você. Klein olhou para frente sem se importar e respondeu calmamente, parabéns, você acertou. Enlinuit estava atordoado. Isso foi completamente diferente do que ele esperava. Percebendo sua mudança, Klein riu baixinho.
Senhor White, o trabalho mais adequado para você não é ser farmacêutico, mas ator. Enlil ficou surpreso a princípio, mas imediatamente ergueu a cabeça com arrogância e disse: sou um sanguíneo profundo e nobre. Não confio na minha aparência para ganhar a vida. Você acha que estou te elogiando por ser bonito? Clay lentamente se levantou e riu. Não, quero dizer, você é muito talentoso na comédia. Enquanto a expressão de Enlil te congelava, ele abriu caminho para o corredor e disse: não se esqueça do que lhe confiei, Prince Arbor, Witchwalk State. Forsual pegou a locomotiva a vapor no início da manhã e chegou ao maior e mais importante porto do reino. Ela também reservou passagens para a viagem de volta de barco, que era relativamente barata. Sentindo o cheiro do mar, Force viu muitos dos estivadores que estavam com pressa. No meio de cada estação, o porto fervilhava de trabalhadores temporários com salários relativamente decentes, e muitas pessoas pobres que viviam no oeste Borol e de Baclund iam para o sudeste a pé em grupos, percorrendo uma distância de mais de 60 quilômetros. Era a mesma coisa que faziam na colheita do lúpulo. As estradas são mais largas que as de Baclund, e a qualidade do ar não é ruim, mas é relativamente mais suja. Force olhou em volta e encontrou a associação de pescadores em um prédio antigo. Sem muita dificuldade, ela conheceu Dorian Gray em um escritório. O cavalheiro era de estatura mediana, com braços exagerados. Seu cabelo estava bem penteado, completamente diferente da maioria dos membros da associação que tinham penteados que pareciam ninhos de pássaros. Ele também deveria ser um membro da família Brown. Depois de explicar o propósito de sua visita, Force passou o testamento de Lawrence, junto com o estranho caderno e a característica de Beyonder semelhante a um diamante. Dorian recebeu os itens com uma expressão complicada antes de abrir o testamento primeiro. Depois de lê-lo cuidadosamente, ele ergueu a cabeça e olhou seriamente para Force com seus olhos azuis. Sua bondade e honra são louváveis. Senhora Wall, sempre me lembrarei da ajuda que você forneceu a Lisa e Lawrence. Você pode aceitar minha gratidão. Desejo convidá-lo para almoçar. Sem problemas. Force ainda estava se perguntando como passar o tempo antes que seu navio zarpasse. Dorian imediatamente providenciou para que ela esperasse no salão ao lado, oferecendo chá preto, lanches, jornais e revistas. Voltando ao escritório, o senhor abriu um armário escondido, com algumas dúvidas e tirou um item. Era uma bola de cristal puro brilhando com uma luz radiante. Capítulo 408, uma suposição ousada. Dorian fechou as cortinas, cobrindo o escritório com escuridão antes de se sentar. Ele segurou a bola de cristal com a mão esquerda enquanto tocava o topo com a palma da mão direita. Enquanto ele acariciava a bola de cristal para frente e para trás, ele continuou, cantando suavemente. Aos poucos, os pontos radiantes de luz dentro da bola de cristal começaram a brilhar cada vez mais, tornando-se cada vez mais evidentes, como se as estrelas no céu noturno estivessem lançando seus reflexos, frequentemente usadas para determinar a direção do destino. As estrelas na trajetória da vida de alguém apareciam uma após a outra, formando um astrolábio tridimensional com muitas revelações do mundo espiritual que se assemelhavam a símbolos. Dorian Gray finalmente parou e o estudou. Ela não estava mentindo. Essa realmente foi a trajetória da situação. Ela parece ser capaz de trazer mudanças para a família Brown, mudanças otimistas. Quando a luz da bola de cristal diminuiu, Dorian se levantou, já tendo se decidido. A hora de almoço, no restaurante Fouro em Gebide. Na frente de Force havia um filete de peixe frito com alecrim espalhado por cima. Sua pele era crocante, sua carne fresca e não tinha ossos finos. Era bastante saboroso, mas o único problema era que o cozinheiro tinha um senso de estética extremamente distorcido. Ele manteve deliberadamente os olhos do peixe esbugalhados e, ao servir a comida, fez o peixe olhar para cima, como se expressasse sua indignação por sua morte. Force empurrou a cabeça para baixo, cotou a cauda e cobriu o olho voltado para cima. Naquele momento, Dorian Gray começou a mover o garfo e a faca enquanto dizia casualmente, Lisa realmente gostou do misticismo e fez algumas pesquisas nesta área. Quando você estava arrumando as coisas dela, você viu algum livro, notas ou outros itens? Havia alguns cadernos e livros, Force respondeu francamente. Como resultado, tornei-me um entusiasta do misticismo, mas, infelizmente, não conseguia entender parte do conteúdo. Por exemplo, as visões no mundo espiritual. Não só era absurdo, ilógico e confuso,
incapaz de expressar ideias, mesmo que me obrigasse a lê-lo e acalmar sistematicamente a minha impaciência, como ainda era difícil recordar o seu conteúdo. Eu iria esquecê-lo assim que terminasse de lê-lo, quanto mais entendê-lo. Force acrescentou interiormente. Dorian assentiu levemente e riu. Então você pode me consultar. Eu também sou um entusiasta do misticismo, bastante proficiente, se posso acrescentar. Realmente isso é ótimo. Force respondeu apropriadamente. Vendo que ela estava realmente interessada, Dorian imediatamente desviou o assunto para o misticismo. Às vezes ele mencionava o mundo espiritual e às vezes falava sobre sua experiência de cogitação. Tendo sido preparado antes mesmo de entrar no restaurante, ele escolheu deliberadamente um local isolado e tranquilo. Portanto, ele não precisava temer que os clientes ao seu redor ouvissem a conversa. No final do almoço, Dorian disse: eu não sabia como expressar minha gratidão, mas agora não preciso mais me preocupar com isso. E, embora Laurence tenha pago a você, não acho que seja o suficiente para corresponder à sua bondade, bom coração e honra. Senhora Wall, você pode escrever para mim perguntar sobre qualquer dúvida que tenha sobre misticismo. Isso é o mínimo que posso fazer para expressar minha gratidão. Isso é o que eu desejo. Force não recusou. Pela conversa de agora, ela podia dizer claramente que Dorian Gray possuía um conhecimento rico e sistemático de misticismo. Ele era realmente digno de ser um membro da antiga família de Abraão. E isso também era considerado algo que faltava a ela. Embora ela tivesse dominado bastante conhecimento sobre o mundo Beyonder, tudo veio de alguns livros e cadernos que não eram aprofundados, bem como informações aleatórias que ela tinha. Ouviu e experimentou nas várias reuniões que ela participou. Não era abrangente ou sistemático o suficiente e tinha muitas deficiências. Ao ouvir sua resposta, Dorian ergueu a xícara e sorriu. Espero que um dia também possuamos poderes misteriosos e extraordinários. Bairro do Norte em Baclund. Catedral de São Samuel. Um grupo de homens vestindo sobretudos pretos e luvas vermelhas entrou em uma área subterrânea. O líder era um homem na casa dos 40 anos, com traços faciais suaves e cabelos longos. Usando uma cartola pomposa, ele carregava uma bengala preta incrustada de ouro. Ele silenciosamente seguiu o Nitalk liderando o caminho e entrou em uma sala bastante espaçosa. Havia muitas estantes na sala, com vários dossiês colocados sobre elas. Uma mulher bonita e hipnotizante, vestindo uma túnica preta com sombra azul e blush, estava sentada em uma cadeira de encosto alto. Ela não se levantou para cumprimentá-lo. Era o ex-médium espiritual, Dali. Sueste, todas as informações que você precisa estão ali. Dali apontou com o queixo para a mesa perto da porta. O homem de meia-idade chamado Sueste sorriu e disse: Dali, por que você foi enviado para guardar este lugar? Você deveria ser encarregado de assuntos mais importantes. Não, isso é o que eu queria. Preciso me acalmar e ler mais informações. Dali riu. Isso é para facilitar meu progresso futuro. Os humanos são criaturas frágeis e precisam de um certo tempo para se acalmar. Ninguém pode estar sempre em ótimas condições, aproveitando a emoção e o prazer sem descanso. Seu estilo realmente nunca mudou. Infelizmente, você nunca me deu a chance. Sueste começou a rir. Dali balançou a cabeça seriamente e disse: obviamente, você não me entende. Meu hobby atual se tornou ainda mais novo. Se você pode se transformar em um cadáver poderá expor seus ossos brancos, então eu definitivamente ficarei cheio de interesse em você. Ela se virou para olhar para a luva vermelha atrás de Sueste. Leonard, por que você escolheu se juntar à equipe dele? Esse sujeito é vaidoso, arrogante e covarde. Ele vive fantasiando que as mulheres tomariam a iniciativa de rastejar para a cama, esperando por ele. Para ser honesto, talvez essa seja a característica única de um pesadelo. Quando ela mencionou pesadelo, Dali fez uma pausa visível. Leonard disse impotente: Madame Dali, este foi o arranjo de Sua Excelência Casimir. É mesmo. Posso ver que você concorda com minhas opiniões sobre Sueste, Dali concluiu com uma voz ligeiramente rouca. Leonard ficou momentaneamente sem uma explicação. Felizmente, o Soul Assurer Sueste não prestou muita atenção às palavras de Dali. Caminhando até a mesa cheia de informações, ele pegou um dossiê e o folheou. Leonard e os outros imediatamente o cercaram, imitando seu líder. Depois que o som de papel virando continuou por algum tempo, Sueste perguntou casualmente:
O que há de novo em Backlund recentemente? Algo que você acha que vale a pena prestar atenção. Os olhos de Dali moveram-se ligeiramente. Depois de pensar um pouco, ela disse: alguns Beyonders que trabalham conosco transmitiram notícias de que muitas pessoas estão procurando por uma organização que acredita no louco e deram o nome honorífico correspondente. Depois de descrever o nome honorífico do louco na língua Elohim, ela riu. Parece que estou testemunhando o nascimento de um culto totalmente novo. Claro, pode ser a encarnação de um velho amigo. O que você acha, Soeste? Soeste considerou o assunto seriamente antes de dizer: não, nunca ouvi falar de tal organização. Naquele momento, Leonard ergueu os olhos do dossiê que estava lendo e pensou: será que isso tem algo a ver com os 2 rituais de tarô que estamos investigando? O louco é a primeira carta de um baralho de cartas de tarô, a carta mais importante dos arcanos maiores. Dali congelou por um segundo, então ela sentiu pensativamente. Essa é uma ideia interessante. Mas não há provas. É pura especulação e nem mesmo pode ser considerada uma dedução, disse Soeste, com desaprovação em seu tom. Leonard revelou um leve sorriso e disse: o imperador José lhe disse uma vez para fazer uma hipótese usada é, depois apoiá-la cuidadosamente. Ilstonborog, Kelag Club. Assim que Klein entrou no salão depois de deixar Harvest Church, ele viu o professor de equitação, Talin Dumont, sentado em um canto isolado, aparentemente ponderando sobre algo. Percebendo que ainda faltava algum tempo para o almoço, Klein aproximou-se e cumprimentou com um sorriso. Boa tarde, Talin. Parece que você encontrou outro problema. Talin recobrou os sentidos com um sobressalto e rapidamente balançou a cabeça. Não, nada. Você parece ter feito algo sobre o qual está com a consciência pesada. Klein murmurou, sentou-se e riu. É uma pena que Aaron e Mickey não estejam aqui, senão estaríamos tendo outra tarde agradável. Talin sorriu em resposta. Eles estão todos ocupados e têm muito pouco tempo livre. Sem esperar que Klein falasse, ele olhou em volta e disse: Sherlock, há uma figura importante que está muito interessada em você depois de ouvir sobre suas ações. Ele gostaria de conhecê-lo. Você estaria disposto? Francamente falando, isso me deixa com inveja. É uma oportunidade muito rara. Espere, que ações eu fiz? Ajudar a senhora Maria a pegar seu marido adúltero. Acompanhar o repórter Mickey a um bordel. Mesmo em minhas últimas viagens a Astborog, não fiz nada impressionante. No máximo, eles saberiam que dei uma contribuição para os assassinatos em série e que ajudei o Dr. Aaron a resolver seu pesadelo fornecendo ele com conselho. Klein estava confuso. Depois de 2 segundos, ele de repente entendeu o motivo. A figura importante deve ter perguntado a Talin se ele conhecia um excelente detetive, e ele só conseguia pensar em mim, então ele se ofereceu para embelezar descrições sobre mim que soaram bastante impressionantes, como a verdadeira pessoa que resolveu o caso por trás dos assassinatos em série, a pessoa que notou que o ex-marido de Dona Maria e sua amante haviam tentado desviar fundos da Cohen Company. Provavelmente fui descrito como sendo eficaz e perspicaz. Grande detetive que atacava com rapidez e precisão. É assim que vocês se elogiam nos negócios. Klein suspirou. Ele hesitou por um momento e disse: sinto muito, Talin. Mas como detetive, tenho meus próprios princípios, que é não me envolver em assuntos que envolvam figuras importantes. No palco dos superiores, o que pode ser um atrito semelhante a um espirro entre eles pode muito bem ser um desastre insuportável para mim. Não vou pintar um alvo nas minhas costas, então não vou ver essa figura importante. Na verdade, isso era algo que Klein havia decidido antes de se tornar um detetive. Ele estava sujeito a uma investigação uma vez que se envolveu com a alta sociedade, portanto, antes de se tornar um facelês, ele não queria correr tais riscos. Você é muito racional. Talin suspirou e disse: a figura importante antecipou essa reação e acredita que tal detetive é ainda mais confiável, então ele deseja que você assuma uma comissão que não envolva a alta sociedade. Que tipo de comissão? Klein perguntou. Talin riu e disse: o caso Capins sobre o qual você e Mick estavam conversando da última vez. A figura importante está muito interessada na organização que usa cartas de tarô. Ele disse que houve mais de um desses casos e deseja que você encontre qualquer pista relevante. Capítulo 409, dezembro que? Fazendo com que eu me investigue novamente. Klein quase suspeitou que se tratava de um teste deliberado.
Uma organização que usa cartas de tarô para se representar realmente é interessante, e eu acho que sim, mas não quero me vender. Pois é, a questão do capim claramente não é tão simples assim. Ele tinha um total de 4 Beyonders protegendo, então deve haver uma facção poderosa por trás dele. Qual é a diferença entre investigar este caso e estar envolvido em conflitos da alta sociedade? Bem, isso não é algo que Sherlock Moriarty deveria saber. Klein revelou uma expressão pensativa aí, enquanto avaliava as suas opções. Disse, não é fácil encontrar uma organização misteriosa. Além disso, é muito perigoso. Talin parecia ter esperado sua resposta e riu. Sherlock, você não precisa correr riscos. A intenção da figura importante é que você preste mais atenção e colete as informações relevantes ou rumores. Aqui estão 5 libras em dinheiro, dinheiro para suas atividades. Mesmo que você não receba qualquer informação valiosa, o dinheiro é seu. E assim que você reunir quaisquer pistas úteis, ele pagará por pista e reembolsará suas despesas ao longo do processo. Essas boas condições? Essa figura importante dedicou muito de sua atenção a esse assunto. Ele tem conexões com as forças por trás do capim, ou deseja encontrar a misteriosa organização que usa cartas de tarô como codinome para ajudá-lo. Reembolsar. Faz muito tempo desde que ouvi alguém me prometer algo assim. Como ele já foi tão longe ao me prometer tais regalias, pareceria muito suspeito se um detetive particular recusasse a comissão. Além disso, a questão de me investigar deve claramente ser deixada para mim. Klein hesitou por alguns segundos e disse, tudo bem. Farei o meu melhor. Ele não fez cerimônia e aceitou as 5 notas de 1 libra que Talin lhe entregou, com a intenção de fornecer uma pista vaga a cada 1 ou 2 semanas. A Ordem Aurora não está procurando pelo louco. O louco obviamente faz parte de uma carta de tarô. Espero que essa figura importante persiga esse caminho até o fim e se livre do Sr. A. Um pensamento começou a se formar na mente de Klein. Sob a Catedral de São Samuel, o Soul Assurer Sueste reuniu sua equipe para discutir suas ações subsequentes. Ele olhou para o Leonard Mitchell de cabelos pretos e olhos verdes e perguntou, meio perguntando e meio avaliando, se eu fosse deixar esse assunto para você, como planeja investigar os 2 casos relacionados ao ritual do tarô? Leonard ergueu a mão para pentear o cabelo, sorriu e disse, primeiro, eu iria de acordo com minha linha de pensamento de antes. Eu faria uma busca reversa pelas pessoas ou organizações que procuram os crentes do louco. Eles podem saber alguma coisa. Segundo, eu reinvestigaria os 2 primeiros casos e colocaria todos os envolvidos em uma lista de nomes, independentemente de serem suspeitos ou não. Então, usarei os poderes de um pesadelo para investigar e eliminá-los um a um. O diabo pode estar nos detalhes, escondido na pessoa que é mais improvável. Sueste soltou uma risada. Eu li os dossiês. Esses 2 casos envolvem muitas pessoas, cada uma vivendo em lugares diferentes. Querer reexaminá-los é bastante difícil, e alguns deles já são Beyonders que estão secretamente ativos sob a superfície. Eles sabem se esconder muito bem e não temos como saber onde estão. Se fôssemos fazer uma investigação de acordo com a sua ideia, então o que precisamos não seria uma equipe pequena. A igreja teria que injetar em pelo menos mais 5 Nighthawks de sequência 7 ou superior e o pessoal de suporte correspondente. O caso pelo qual estamos encarregados é focado no caso da invocação do demônio, outro Red Glove lembrou a Leonard. Leonard não parecia zangado quando soltou uma risada suave. Eu sei. Estou apenas fornecendo o meu ponto de vista, quanto ao uso ou não, ou até que ponto será usado, será decidido pelo Capitão Soeste. Ele parou por um momento e revelou uma expressão confusa. Não entendo porque os 2 casos relacionados aos rituais do tarô não tiveram alta prioridade. O primeiro envolvia a tentativa de descida de um deus maligno, inúmeras vezes mais grave do que uma mera convocação do demônio. Sueste pegou seu café e tomou um gole antes de responder vagarosamente. Os Nighthawks têm mão de obra limitada. Todos os casos exigem um certo nível de prioridade. Até agora, a organização secreta representada pelas cartas de tarô não expressou nenhuma malícia óbvia em relação a nós. As ações, de certa forma, nos ajudaram. Por exemplo, impediram a descida do verdadeiro Criador, além de nos informar que o traficante de seres humanos, Capim, não é uma pessoa simples. Deve haver algum grande segredo por trás da matéria. Depois de dizer isso, ele sorriu e disse,
Talvez eles possam nos ajudar a descobrir assuntos ainda mais desagradáveis. Claro, as investigações necessárias devem ser feitas. Ninguém pode garantir que uma organização secreta não acabará sendo nossa inimiga no futuro. Entendo, Capitão Soeste. Vamos nos concentrar no caso da invocação do demônio, disse Leonard com seriedade. No inverno de Backlund indissociável das lareiras e do nevoeiro, o tempo voou no meio destas sensações frias e cinzentas. Num piscar de olhos, faltava apenas meio mês para o ano novo. Klein apagou o carvão da lareira e vestiu uma sobrecasaca trespassada sobre o colete de lã vermelho escuro. Quase 3 semanas atrás, Lepard finalmente recebeu a patente da bicicleta e começou a procurar investidores adequados para uma segunda rodada. O magnata dos carros a vapor, Framis Cage, acabou demonstrando algum interesse nisso. Após várias reuniões, as 3 partes concordaram em concluir suas negociações finais hoje. Durante o último mês, Klein levou uma vida monótona. Através de suas investigações, ele lentamente digeriu a poção seguindo estritamente os princípios. Agora, ele estava aquém de um desempenho relativamente maior que precisava iniciar para digeri-lo completamente. Se não houver assuntos urgentes, posso evitar correr riscos. Levaria mais ou menos. Enquanto sua mente divagava, Klein tirou a meia cartola do cabideiro e alisou as dobras com pincel e lenço, tirando a poeira. O distintivo deixado por Lanevus indicava uma reunião em 4 de janeiro. Ele não tinha grandes intenções de comparecer. Durante esse tempo, o clube de tarô continuou sendo realizado semanalmente. Klein obteve algumas páginas das primeiras anotações do diário de Roselle, permitindo-lhe testemunhar como ele passou de um fraco, que só sabia sonhar sem agir de verdade, para se tornar um playboy que caçava ativamente. Além disso, ele não ganhou quase nada. Embora a característica Werewolf Beyond tenha sido entregue ao Tianjiman para venda via Tilmord, uma venda envolvendo mais de 1000 libras obviamente não foi fácil de fechar. A característica única do lobisomem de ser amaldiçoado também fez com que muitas partes interessadas se afastassem dele. No entanto, alguns dias atrás, em uma reunião de tarô, o enforcado disse ao mundo que havia contatado um artesão da Igreja do Deus do Vapor, e a outra parte estava claramente interessada. Esperemos que o negócio seja fechado esta semana. Ainda não há pista sobre a fórmula do vento que o senhor enforcado quer. Klein arrumou seus pertences pessoais, pegou sua bengala, colocou seu chapéu e saiu à porta. A fórmula da poção abençoada pelo vento era uma fórmula da sequência 6. Não foi tão fácil encontrar um. O enforcado, Alger, esperou por mais de um mês sem receber boas notícias. A juíza Audrey, após passar por um longo período de observação e testes, foi finalmente aceita pelos alquimistas da psicologia. Ela relatou ao Sr. Tolo que deveria ingressar oficialmente na organização secreta esta semana, esperando ser abençoada com antecedência para evitar que qualquer acidente acontecesse. Para isso, ela estava preparada para saquear pelo menos 10 páginas do Diário de Roselle dos Alquimistas da Psicologia para o Sr. Tolo sem qualquer compensação. Quanto ao espécime de dragão no tesouro do Duque Negan, ela já havia confirmado que era um caçador de 1000 faces. No entanto, era puramente uma amostra sem a característica de Beyonder, correspondente ao sangue fluindo. As 2000 libras que ela devia ao Senhor Louco não seriam pagas até fevereiro ou março do próximo ano. Isso porque, embora ela fosse oficialmente maior de idade no baile de Ano Novo e pudesse se encarregar de uma parte de sua fortuna, ela ainda estaria sob a supervisão de seus pais e não poderia vendê-los à vontade. Além disso, ela ainda estava sem o pagamento final do Visconde Glaint, então precisava de muito tempo para levantar o dinheiro em segredo. O Mago Forço, com a ajuda do enforcado, finalmente obteve o sangue de um Deepsea Marlin. Ela pagou a ele 320 libras por ele, o que reduziu suas economias para 120 libras. A fim de compensar sua perda e a bolsa estomacal de um devorador de espíritos, ela começou a correr furiosamente para escrever seu novo livro, que rapidamente tomou forma. Contava uma história sobre aventura, amor, viagens, tempestades, piratas e muitos outros elementos fundidos em um todo. A correspondência dela e de Dorian Gray nunca parou, e a outra parte anunciou recentemente que viria a Backlund para prestar homenagem ao Lisa, Laubero e Laurence. O Sunderrick, que estava agindo normalmente conforme sugerido pelo enforcado, continuou suas patrulhas diárias, acumulou pontos de mérito e não tentou nenhum ritual. Em cada reunião de tarô,
Ele habilmente fingia estar dormindo e não revelou nenhum problema por enquanto. Normalmente, ele ocasionalmente tirava uma soneca para evitar que quaisquer irregularidades fossem detectadas que o colocassem sob suspeita. Segundo ele, o pastor Eudelovia não saiu do fundo da torre 7 dias depois e ainda estava trancado, lá por razões desconhecidas. Com o senhor da Ordem Aurora procurando pelos seguidores e o abençoado do louco, eles não conseguiram receber nenhuma pista valiosa com a tentativa deliberada de Klein de manter um perfil baixo. E os Beyonders, que conheciam o nome honorífico de louco, todos entenderam que nunca deveriam cantar tais palavras descuidadamente. A menos que eles estivessem em apuros definitivamente não tivessem coragem de rezar para uma existência que se suspeitava ser um deus maligno. Enlil mencionou da última vez que tinha algumas pistas sobre os ingredientes correspondentes e que poderia confirmar em breve, mas o problema é que estou sem dinheiro agora. Com um grunhido silencioso, Klein pegou sua bengala e caminhou até a porta do advogado Jurgen. Quando a campainha tocou, ele tomou a iniciativa e instintivamente deu 2 passos para trás. Não muito tempo depois, a porta se abriu e a velha senhora Doris alegremente abriu os braços para dar um abraço caloroso em Klein. Oh, o médico que você apresentou da última vez foi maravilhoso. Meu corpo não estava tão saudável há quase 10 anos. Doris, vendo que o detetive estava distante, só conseguiu cruzar os braços e expressar em palavras sua alegria e seus sentimentos. Klein disse em um tom divertido e exasperado: Senhora Doris, você já me disse isso pela 9ª vez. Ele viu Brody, o gato preto, sentado em cima do cabideiro. Embora parecesse precário, ele conseguiu manter o equilíbrio. Eu também posso fazer isso. Klein fez uma autoavaliação. É assim mesmo? A velha senhora Doris perguntou, perplexa. Ela, imediatamente jogou a pergunta para o fundo de sua mente e disse com um sorriso: Você está aqui por Jurgen? Klein imediatamente revelou um sorriso. Sim. Assuntos envolvendo negociações precisavam da ajuda de um advogado profissional. Capítulo 410. Jaula de Frames St. George Borog, Sid State. Assim que Klein e Jurgen desceram da carruagem, eles viram um objeto enorme estacionado em frente à porta do inventor Lepard. Era de cor preta como ferro, com uma dúzia de rodas em 3 grupos, cujo topo se elevava como a chaminé de um navio, e fumaça saía dela. Era um vagão a vapor que Klein tinha visto em revistas e nas ruas, muitas vezes descrito pelo público como um navio de guerra blindado com um corpo bastante exagerado. Se as ruas que não tivessem sido construídas ou reconstruídas nos últimos 20 ou 30 anos, teriam enchido as estradas e não haveria espaço para carruagens puxadas por cavalos. Portanto, um veículo de transporte como este só poderia ser visto em certas áreas e lugares. Nesse momento, apesar da janela de vidro e a porta do carro se abriram e 2 figuras saíram. Um deles era o magnata dos carros a vapor, Framis Cage, que Klein havia conhecido antes. 1/4 de seu sangue era do Império Fezak, e ele tinha olhos azuis claros e uma constituição alta, mas protuberante. Ele tinha um cachimbo na boca. A pessoa ao lado dele usava um casaco preto pesado com um lenço cinza enrolado no pescoço. Suas feições não eram dignas de nota. Ele parecia comum com seu cabelo preto e olhos castanhos. Ainda assim, ele exalava uma sensação inexplicável de familiaridade. Oi, detetive Moriarty, você é muito pontual. Este é meu advogado e sócio, Pacheco Baine. Enquanto conversavam, 2 homens corpulentos saíram do carro movido a vapor. Eram obviamente os guarda-costas de Framis. Quão pouco profissional! Eles não deveriam descer primeiro e depois abrir a porta para o chefe. Klein grunhiu, sorriu em saudação e apresentou seu advogado, Jurgen. Enquanto esperava que Lepard abrisse a porta, ele conversou casualmente com ele. Sr. Cage, esse tipo de veículo movido a vapor é popular. Muitas pessoas gostam dele. Framis Cage riu. Aqueles que pensam que são decentes dizem que é muito bárbaro e bruto, e as pessoas comuns não podem pagar. Só eu, um entusiasta de tal maquinaria e vapor, estaria disposto a comprá-lo. É principalmente porque muitas ruas são muito estreitas, disse Klein em consolo. Framis Cage foi o investidor que ele encontrou e teve pouco a ver com o Lepard. Quando ele estava jogando cartas no Clube Kellogg, ele o mencionou deliberadamente, e o professor de equitação, Tallinn, imediatamente mencionou que Framis gostava de invenções semelhantes, oferecendo-se para apresentá-los um ao outro. Isso fez Klein suspirar de emoção. O clube era,
Realmente um ótimo lugar para desenvolver conexões, e os membros que se juntavam a ele nunca estavam realmente interessados em comida, bebida e locais de atividades gratuitas. Ah, esse é mesmo um dos motivos. À medida que a população aumenta e as cidades crescem, a carruagem definitivamente será eliminada. É muito lenta. O que este mundo está buscando agora é eficiência. Framis disse, confiante. Ele então revelou um sorriso. Além disso, já obtive uma ordem dos militares. Eles querem que eu faça algumas melhorias, assim como foi mencionado no manuscrito de Roselle, aumentar o revestimento à prova de balas da armadura, cobrir os trilhos para que ele possa dirigir em uma estrada simples. Além disso, adicione um cano de canhão grosso e esta será uma arma totalmente nova. O manuscrito de Roselle. Clem suspirou silenciosamente por um momento, não soube o que dizer até que, finalmente, Lepard abriu a porta. Na discussão que se seguiu, os protagonistas foram Jorgen e Pacheco. Os dois advogados discutiam entre si e discutiam os termos com seus empregadores, enquanto o completamente despreparado inventor Lepard ficava sentado ali, atordoado. Somente quando, questionado, daria sua opinião. Finalmente, as três partes concordaram que Framis investiria 1.000 libras para ficar com 20% das ações, e as ações de Klein e Lepard cairiam em proporções iguais, 28% e 52%. Ao mesmo tempo, Framis concordou em comprar mais 18% das ações de Klein com um prêmio, e isso lhe custou 1.000 libras após os impostos. Da mesma forma, ele compraria uma participação de 9% na empresa a um preço pós-impostos de 500 libras. Como resultado deste negócio, a Framis tornou-se o maior acionista da recém-criada Backlund Beak Company, com 47% de participação. Ele ficou responsável pela posterior industrialização e comercialização, enquanto a empresa seria financiada com as 1.000 libras que ele investiu como capital inicial. Lepard era o segundo maior acionista, com 43% das ações. Seu trabalho era ajudar na montagem da linha de montagem para produção em massa. O Sr. Klein, que tinha apenas os 10% restantes das ações, tornou-se um investidor puramente financeiro. E as 1.000 libras que ele ganhou com a venda de suas ações fizeram com que sua riqueza pessoal disparasse para 2.235 libras, quase o suficiente para ele comprar um ingrediente principal para uma poção sem rosto. Como detetive particular, ele continuou aceitando comissões no último mês, de modo que suas despesas diárias não esgotaram suas economias. Ainda tenho que pagar 50 libras ao advogado Jorgen, deixando-me com 2.185 libras. Terei que agradecer a Tallinn quando vir. Um pensamento passou pela mente de Klein. Ele assinou e carimbou o contrato. Então, ele se levantou e apertou a mão de Framis e Lepard. Espera uma parceria agradável. Framis pegou seu relógio de bolso dourado e olhou para ele antes de rir. Normalmente deveríamos almoçar juntos para comemorar o fechamento de um negócio. Mas tem uma pessoa importante me esperando. Sinto muito, mas ainda haverá muitas oportunidades no futuro. Uma figura importante, outra. Aquele por trás de Tallinn. Aquele que reivindique reembolso, por usar informações falsas que apontam para a Ordem Aurora. Klein de repente se sentiu um pouco culpado. Ele sorriu apressadamente e disse que não se importava. Depois de sair de casa e entrar em uma carruagem, Jorgen de repente franziu a testa ligeiramente. Sherlock, você concordou prontamente. Por que você diz isso? Klein perguntou curiosamente. Ele nem sabia do que o Jorgen estava falando. Jorgen disse bastante sério, quando estávamos falando sobre a transferência de ações. Com base na sua descrição e no desempenho de Framis, posso imaginar uma perspectiva brilhante de mercado para bicicletas. Embora seja apenas uma invenção no momento, diminuindo a avaliação geral, você deveria ter mantido mais ações. Embora 5.000 libras seja um bom preço dessa forma, você pode obter melhores retornos no futuro. Achei que você venderia apenas 8% e teria confiança para pechinchar por 500 libras, mas na verdade você concordou com 18%. Mesmo que fossem apenas 500 libras, você teria um retorno várias vezes maior sobre o investimento. Você deveria não estava com tanta pressa. Porque estou precisando de dinheiro. No entanto, concordei prontamente, sem qualquer hesitação. Foi uma transação enorme, então isso parece bastante anormal para mim. Enquanto Klein pensava na cena anterior, ele começou a ter algumas dúvidas no fundo.
Fui inconscientemente influenciado por Framis ou aquele advogado Pacheco. Um deles é um B&D. Felizmente, o preço era bastante razoável. Enquanto refletia sobre o assunto, Clay disse a Jurgen, que esperava por uma resposta: o novo ano está chegando. Ele não tinha ideia de como explicar isso, então escolheu aleatoriamente uma abertura. Se a outra parte fosse uma pessoa inteligente, ela seguiria a abertura e aperfeiçoaria a explicação com seu próprio raciocínio. Não havia necessidade de Clay descrevê-lo mais. Claro, esse foi um movimento voltado para pessoas inteligentes. As pessoas comuns acabariam pressionando então o que exatamente aconteceu. O advogado Jurgen era obviamente um homem inteligente. Percebendo o breve silêncio de Clay, ele balançou a cabeça e disse: eu entendo. O que você entende? Eu nem pensei no que dizer. Clay apontou para a estação de metrô a vapor na frente deles e disse: vou descer aqui. Preciso encontrar um informante. Enquanto o veículo movido a vapor rugia para a frente, Framis, que estava sentado na primeira fila, abaixou a janela e soltou um anel de fumaça. Ele disse ao discreto advogado Pacheco: você usou seus poderes agora há pouco. Foi acionado passivamente, disse Pacheco com um sorriso. Meus poderes não são adequados para tais situações. Prefiro enfrentar funcionários do governo ou de empresas. Framis assentiu ligeiramente. Eu só queria te lembrar. Não há necessidade de usar seus poderes em tais situações. Não deixe que isso afete o que mais importa. Entendo, respondeu Pacheco em voz baixa. Eastborog, em uma cafeteria barata. Quando Clay chegou, o velho Kohler já o esperava. Ele tirou o cachecol, tirou o chapéu, sentou-se diante dele, pescou uma pilha de notas de um sole e entregou a ele. Para as despesas da próxima semana e um bônus pela informação que você me forneceu da última vez. Isso dá um total de 1 libra. Recentemente, ele foi muito generoso em dar bônus, pois já havia encontrado uma pessoa para reivindicá-los. O velho Kohler, cujo rosto estava claramente mais corado do que antes, recebeu o dinheiro, sentindo-se um pouco envergonhado. A informação que lhe dei anteriormente não parecia ser tão importante. Não, a importância depende de quem o controla. Há muitas coisas que você pode achar triviais, mas é assim que outras pessoas ganham seu dinheiro, explicou Clay com uma risada. O que aconteceu esta semana? O velho Kohler pegou o maço de notas e enfiou no bolso. Ele disse pensativamente: assim como antes, muitas pessoas ainda estão procurando pelos crentes do louco. Ah, como alguém pode acreditar no louco? Esse não é um bom nome. Os cantos da boca de Clay se contraíram levemente. Eles estão fazendo progresso. A Ordem Aurora é realmente persistente. Clay pensou impotente. Não, essa pessoa não existe. O velho Kohler balançou a cabeça e disse: algumas pessoas estão organizando greves recentemente. Eles me procuraram algumas vezes, alegando que lutarão por horas de trabalho e salários razoáveis. É uma coisa muito normal nesta época, mas pode levar a consequências bastante sérias. Clay disse pensativamente: preste atenção aos organizadores deste assunto. Mas não fique muito ansioso. Segurança em primeiro lugar. Tudo bem. O velho Kohler limpou a garganta e disse: tem havido muitos bandidos e caçadores de recompensas procurando por uma pessoa ultimamente. Não sei por quê, mas acredito que alguém ofereceu uma recompensa. Quem eles estão procurando? Sentindo o frio, Clay tomou um gole de seu café. O líquido quente desceu por seu esôfago e aqueceu sua barriga. O velho Kohler pensou por um momento e disse: um homem chamado Azikegers. 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 Clay ergueu os olhos de sua xícara de café e olhou diretamente para o velho Kohler, que estava sentado à sua frente. Esse não é o nome completo do Sr. Azik. Porque alguém de repente ofereceria uma recompensa por ele. Desde então zangou. Confiando em seus poderes de palhaço, Clay fingiu indiferença ao perguntar: isso dizia que tipo de pessoa ele era? O velho Kohler relembrou e disse: ele parece ser da linhagem Balon e já foi professor universitário.